a frase, trabalhe com o que você ama. De forma alguma, trabalhar com arte é ruim. Posso trabalhar de pijama. Apesar de eu soar, às vezes, meio desesperançoso, eu não sou desesperançoso de forma alguma. Você tem que ser corajoso pra caramba pra trabalhar com arte. Inteligência artificial generativa banalizou completamente você ter uma imagem gerada. E se a gente não começa a falar e não ocupa esse espaço, vem um doido. Mas o roubo de propriedade intelectual e o roubo de trabalho de muitos artistas pra poder gerar imagens toscas, então a generativa, pra mim, é um nojo. Olá, artistas do Brasil, sejam bem-vindos à Sala 1604. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, diretora criativa da Escola Revolution e uma das hosts deste programa. Hoje eu tô sentindo que o convidado que tá aqui é eu que tenho que me apresentar, nem precisaria apresentar ele, porque com certeza vocês já conhecem essa pessoa que está aqui pra conversar comigo hoje. Ele tá Meu rindo. Deus, cara. Claro que não. Você é famoso no nosso meio. Ele é artista sênior, ele já foi diretor de arte em estúdios de outsourcing como a Mar e a Ocelos, e já participou da produção para jogos de empresas como a Blizzard, a Epic Games e a Supercell. Estou aqui hoje para conversar com Marco Álvares, um dos nossos criadores de conteúdo preferidos. Muito obrigado pelo convite. Maneiro demais estar aqui. Eu tô feliz que você veio aqui. Muito Você conseguiu legal. participar da nossa temporada de São Paulo, aí você teve que vir até Curitiba, né, pra Cara, gravar. sim. Muito legal aqui o estúdio, muito massa o projeto que vocês estão fazendo, muito massa. Bom, se você ainda não conhece o Marco Álvares, faça esse favor pra você mesmo. Vai no canal dele, segue ele nas redes sociais. Ele produz conteúdo diariamente, basicamente. Todo dia eu vejo você online. É, mais ou menos isso. Tem, se somar o Marcuts ali, o canal de cortes, vai ter conteúdo todo dia, né? Sim, e tá sempre falando coisas que eu acho que são importantes e relevantes. E é uma das vozes confiáveis pra fazer isso, porque tem muita gente louca na internet. Ah, falando as coisas, né? Tem muita gente. A internet dá voz pra todo mundo, né? Mas então a gente tenta trazer um pouquinho da experiência que a gente tem ali pra compartilhar com a comunidade e deixar a comunidade mais, sei lá, mais lúcida, talvez. Cara, Um pouco mais consciente. Eu acho que sim. Acho que lucidez e consciência são palavras excelentes pra descrever o que a gente tenta fazer, né? Porque Exatamente. não sei se você sente isso também, mas um dos motivos, às vezes, que a gente tá meio tipo, putz, tem que fazer isso aqui, era importante falar sobre isso e tal. E aí você fica pesando ali, né? Tipo, será que devo? Será que vou? Não sei se eu queria. Aí eu penso, tipo, se eu não fizer, vai ter um maluco que vai falar uma coisa desgraçada e as pessoas vão falar, nossa, ele tem razão. É. Então, assim, é necessário ser o contraponto, assim, porque se a gente não começa a falar e não ocupa esse espaço, vem um doido Cara, e ocupa. vou te falar que esse é um dos grandes motivos de eu ter começado a produzir conteúdo, mas a câmera, ela dá uma pompa, assim, pras pessoas, né? E quando você posta um vídeo, às vezes, bem produzido, mas a pessoa tá falando um absurdo, muitas pessoas vão acreditar porque a pessoa tá na internet, tem acesso a câmeras maneiras, assim, então você vai... Tem um meio que- cartão de crédito e um link da Amazon. Exatamente. Meio que é isso, né? E aí você gera uma sensação de confiança, só que às vezes a pessoa não tem experiência nenhuma no que ela tá falando e... Enfim, eu falo muito sobre coisas que eu não sei também, obviamente, não tô isento disso. Mas eu tento trazer mais a minha parte do que eu sei, assim, sabe? Tipo, um pouco do que eu estudei ali, eu convivi com outros artistas, do que eu vejo também e tento trazer pontos de vista só pra... E geralmente eu sou um contraponto pra muitas coisas, né? Porque, enfim, a gente acaba... falando muitas coisas que a gente nem pensa tanto, aí sai meio torto e normaliza umas ideias que são bem erradas, né? Ao meu ver, pelo menos, né? Mas sei lá, enfim. Então eu acho que produzir conteúdo tem muito dessa... Quase que uma responsabilidade, né? De, tipo, não no sentido de eu só posso falar coisas certas, mas no sentido de eu não posso deixar essas pessoas malucas falando sozinhas na internet, achando que tá tudo bem, sabe? Exato, exatamente. Então rola bastante esse sentimento. Obrigada pelo seu serviço de se prestar Aos a serviços isso. prestados. Exatamente, estamos aqui agradecendo publicamente aos Sim. serviços prestados. E até, só rapidinho, né? Até essa nova geração que vem muito a partir de cortes e produção de conteúdos mais rápidos também, até na hora, nem é por maldade, mas na hora de consolidar o conteúdo de uma forma muito curta, muito rápida, e fazer aquilo funcionar e ser interessante para as pessoas, acaba que não dá contexto das coisas também e acaba não passando a informação toda corretamente. Faz parte do que a gente tem que... A gente tem que se sujeitar a isso, a se a gente tem gente que se quiser sujeitar. encontrar o público. Exato. Então eu acho que espaços como esse aqui são muito importantes para a gente poder desenvolver uma ideia, desenrolar um papo e passar as experiências de artistas que talvez não produzem conteúdos também, trazer eles um pouquinho, fala, conta um pouquinho aí tua experiência, né?
E aí depois a pessoa volta pra caverna dela e nunca mais produz conteúdo. Então fica 3 anos desaparecido e ninguém sabe se tá vivo. Porque tem muita gente maravilhosa, assim, com um trabalho incrível de muitos e muitos anos de indústria que simplesmente não gostam de produção de conteúdo, né? Uhum. Então isso pode ser até um tema legal pra gente conversar hoje. A gente vai chegar aí, porque eu acho que Então. uma das tangentes que a gente vai pegar no nosso tema, que você ainda não sabe qual é. Eu não sei. Você também não sabe qual é. Tem uma surpresa. Eu sei qual é. Na verdade, as pessoas sabem que provavelmente tá no título, né? Ah, droga. Às vezes não, às vezes a gente bota uma coisa completamente, tipo assim, esdrúxula na thumb, assim, pra chamar atenção. Sim. E aí, vamos descobrir agora. Eu acho que nesse sim. Porque o que é que eu queria conversar contigo, porque eu acho que é algo que aflige as pessoas da nossa área, principalmente quem já trabalha com isso. Você falou pra mim que você não tá trabalhando agora, né? Você tá entre jobs. Alguns falariam desempregado, outros falariam youtuber. A gente pode... Precarizado. Eu sou, acho que um youtuber, um trabalhador precarizado que se sujeitou ao YouTube pra tentar sobreviver, talvez. Vamos lá. Vai dar certo. Tá dando certo. Então, eu acho que talvez seja uma coisa que você... Talvez não, eu sei que é porque eu já vi você falando disso em live, mas talvez nesse momento específico, talvez seja uma coisa que você está pensando um pouco mais. Eu sei que tem muitos amigos meus que estão nesse conflito, e aí eu queria trazer isso para ver o teu ponto de vista e entender, né, o que você está pensando sobre, como é que você está lidando com isso, que é o seguinte. Nós, millennials, né, os 30 a mais, a gente Desculpa, eu tenho 23, não sei se... Perdão, te interrompi. Gente, desculpa, esqueci, Marco. Tá. A gente... Pelo menos eu tive a experiência que várias pessoas próximas também tiveram, de ouvir crescendo a frase, trabalhe com o que você ama. E aí isso pegou pra nós, entendeu? Assim, bateu e a gente falou, beleza, eu vou atrás do meu sonho. Porque acho que tinha muito de ver nossos pais, assim, que tinham uns empregos muito, sei lá, grandes empresas, ou uns empregos mais corporativos, ou mais administrativos, sabe? Tipo, a maior parte dos pais é formada em ciências contábeis, sabe? Tipo um negócio assim, sabe? É um emprego muito de escritório, assim. Sim. E lembra de ver os pais chegando em casa completamente, tipo... Meu Deus, eu só trabalho porque eu preciso, sabe? Então, fui uma das pessoas que eu vi muitos dos meus pais, tem que trabalhar é importante, mas se você puder trabalhar com uma coisa que você ama, vai atrás disso, sabe? E aí, tanto eu como meu irmão, né, o Gus, a gente foi super incentivado para seguir carreiras de coisas que despertavam esse desejo em nós. O que eu acho que tem acontecido com muitos artistas? Que, com o tempo, trabalhar com arte vai matando o artista interior. E aí eu queria conversar com você sobre arte como trabalho versus arte como hobby. Porque é isso, é esse movimento que vai rolando, assim, né? A pessoa passa 8 horas do dia trabalhando, fazendo um trabalho que não necessariamente é exatamente o que ela gosta de fazer, Sim. Não era o que ela queria estar criando. Tem infinitas limitações. Aí chega às 7h30 da noite, a última coisa que ela quer é pegar um lápis no sketchbook e desenhar, entendeu? Exatamente. E aí, como é que fica o artista, aquela coisa que ela amava, né? Aquele desejo que existia profundo quando ela escolheu essa profissão. E, por exemplo, na thumb agora, eu poderia colocar, não trabalho com arte. Você não sabe se eu vou falar sobre isso. Vamos ver. Então, vamos lá. O que você pensa sobre isso? Não. Vai. Perfeito. Eu acho que esse questionamento ele faz muito sentido, até porque vocês têm muito acesso a galera que está entrando nesse mercado agora, com os alunos da Revo e tal. E, de forma alguma, trabalhar com arte é ruim, sabe? Eu não acho isso. Eu não pedi demissão por causa disso, tá? Deixar bem claro. Tem todos os empregos que uma pessoa poderia ter. Exatamente. Assim, a gente tem vários paralelos que a gente pode tentar encaixar nesse papo, porque é o seguinte, quando eu comecei a trabalhar, eu não comecei a trabalhar exatamente com arte, eu tive outros trabalhos que me deram um meio de comparação ali com o que eu estava almejando fazer, que trabalhar com arte era sensacional, sabe? Tipo, era muito melhor do que qualquer coisa que eu estava trabalhando antes. Então, eu tive bastante experiência, não assim... Tanta... Dentro dos seus 23 anos. É claro, esqueci desse ponto. É verdade. Quando eu comecei a trabalhar, eu queria muito fazer algo que envolvesse desenho, envolvesse pintura, ilustração. Não necessariamente ilustração, né? Mas eu não tive aquela oportunidade já no começo. Eu tive que fazer coisas que eu não gostava. Eu vejo que muitas pessoas hoje, elas começam a estudar e elas têm a oportunidade de só
ter a oportunidade de trabalhar com arte. Então elas desconhecem o outro lado da muralha, assim, sabe? Tipo, de verdade. Elas estão vivendo no condado, não sabem que existe Mordor. Assim. Exato. A realidade delas é só arte. E a expectativa delas é sempre em torno dessa parte artística. Então, não só isso, mas elas já querem... De novo, tô falando de artistas que estão estudando para entrar no mercado. A expectativa dessas pessoas é muito de já querer entrar numa grande empresa já para realizar todos os seus sonhos e para ontem. Nunca é uma questão de pensar a sua carreira como artista. Faz 5, 10 anos, é tipo até junho, né? Exato, porque pelo menos na minha geração, assim, pelo que eu percebi, a gente tinha uma percepção muito de carreira, sabe? De entender que a arte poderia ser uma carreira e a gente ia desenvolver isso ao longo de vários anos. Então, o trabalho que eu for pegar agora, ele não vai ser o melhor trabalho do mundo. Mas só de eu estar desenhando já vai ser muito diferente de, sei lá, trabalhar numa fábrica, tá ligado? Já vai ser muito melhor. Se eu puder trabalhar em casa ainda, vai ser fantástico. Eu posso trabalhar de pijama. Esse era o sonho. Eu não quero ter que trabalhar numa fábrica, sabe? Sim. Então a gente entendia essa carreira, essa possibilidade de carreira, de beleza, eu vou almejar uma parada super, ser bem recompensado, né, ganhar bem, tá em grandes estúdios, em grandes projetos e tal. Mas eu ia começar do começo, né? E eu vejo muitas pessoas com uma expectativa equivocada de que você vai estudar ali 2, 3 meses e do nada você já está trabalhando para uma grande empresa ou um grande projeto, sabe? Então a gente tem que conciliar essas expectativas, né? Só que aí a gente faz um outro paralelo de artistas da minha geração também, que entende essa questão de carreira, que agora se vê depois de 10 anos trabalhando com ilustração ou trabalhando para uma só empresa e olha para o legado que ela está deixando e percebe que ela passou 10 anos enriquecendo outras pessoas que já eram muito ricas. E isso gera uma frustração absurda, né? Claro. Você vê que, obviamente, você não ficou tão rico quanto essas pessoas que estavam utilizando da sua força de trabalho ali. E isso gera uma frustração enorme. E eu percebo agora também um outro caminho que muitas pessoas estão tentando fazer, que é o trabalho mais autoral, para tentar se encontrar ali num hobby e tal. É uma dualidade pra caramba, né? A gente vive em contradição o tempo todo. A gente trabalha para uma indústria, que a gente chama de indústria, mas a gente não quer apertar parafuso. O que seria apertar parafuso no nosso meio? É você fazer um trabalho que não é o que você necessariamente gostaria. Você vai ter que fazer, às vezes, uma tarefa meio repetitiva. Isso faz parte de um processo de indústria, né? Então a gente não chama de indústria à toa. Então as pessoas querem entrar na indústria, mas não querem apertar parafuso. Mas isso é um contraste, assim, sabe? É realmente uma dualidade. Porque a gente não queria ter que fazer isso, mas para sobreviver e, às vezes, para ganhar... construir uma carreira e para ganhar bem, você precisa primeiro começar apertando parafuso. Não sei se fez sentido isso que eu tô falando, assim, sabe? Sentido. Então, obviamente, eu não tenho uma resposta de qual é o melhor jeito. A gente vai encontrando o nosso jeito para sobreviver ali. Mas eu acho que o mais importante, pelo menos pela minha experiência, que eu tento passar pra galera, é não criar uma ilusão, uma expectativa errada do que é essa indústria, do que é trabalhar com ilustração, com artes visuais. Não cria uma expectativa equivocada. Não coloca todas as suas esperanças em uma grande empresa, porque isso é receita para frustração, sabe? Mas, ao mesmo tempo, entende que você tá num lugar muito privilegiado, muito da hora de poder trabalhar de pijama e ganhar, às vezes, em dólar, sabe? Mesmo começando, que é muito maneiro, que dá pra valorizar, sabe? Só que isso vai matando aos poucos, né? Então é difícil, a gente não tem uma resposta pra isso, mas vai matando um pouco aquele artista, né, que começou ali, criancinha, com lápis de cor, que tem um mundo inteiro de sonhos e que às vezes vai perdendo muito isso, porque a gente acaba só apertando parafuso, né? Tipo, muito... É difícil, assim, é contraditório mesmo, né? Nossa, fui pra um lugar muito ruim na minha cabeça com você falando isso. Sabe que eu comecei a pensar na música do Cartola. O mundo é um moinho. Cara, ouça meu bem, o mundo é um moinho, vai acabar com os seus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Então, talvez isso seja um processo de amadurecer também, né? Porque isso que você tá falando de, tipo, administrar as expectativas, acho que é muito esse o ponto central, assim, a ilusão do que a gente... Porque quando a gente começou, né? Você começou agora com 23 anos. Ontem. Quando a gente começou, não tinha referências, assim, né? As referências que a gente tinha eram, tipo, nomes muito grandes já. São pessoas, né, tipo, antigas já na indústria. E aí, a gente meio que foi entendendo como
que era, na real, na prática de todo dia, o trabalho com arte, assim. Eu acho que essa nossa geração aí que começou aí há uns 10, 15 anos. Ver na real, na prática, como é que era mesmo. Porque não tinha muito, tipo, sabe? Não tinha um canal do YouTube há 15 anos atrás com as pessoas falando, olha, eu trabalho em tal negócio e é assim, e funciona desse jeito. Sim. Então a gente foi meio que descobrindo na raça, né? Então a ideia que a gente fazia, eu acho que eu tinha muito essa percepção do tipo, trabalhe com arte, você vai ser feliz, sabe? Essa ideia do tipo, é aqui que está o pote de mel. Então, trabalhe com o que você ama e você nunca precisará trabalhar na vida. Exatamente, quando na real talvez o problema seja trabalhar, né? Exatamente, o problema é muito mais sistêmico de verdade, assim. Mas de forma alguma eu também quero desiludir as pessoas completamente. Eu acho isso muito legal. Sim. Eu acho que você, em algum momento, se você se encontrar dentro de um projeto que você ajuda a criar produtos que são legais, assim, isso preenche muito a alma. Existe esse mundo. Existe muito, sabe? esse Apesar mundo. de não parecer, apesar de às vezes só parecer que você tá trabalhando, sabe, fazendo ilustração pra cassino, e umas coisas zoadas pro tigrinho, e às vezes você tem que fazer, porque você precisa botar comida dentro da casa. Sim. É separar as coisas, entender que isso não é arte necessariamente só, sabe? Tipo, isso não é o resumo. Fazer tigrinho não é a única coisa que tem pra fazer como artista. Participar de projetos grandes, vocês fazem animações incríveis, assim, tipo, isso é muito da hora. Isso enche os nossos olhos, isso dá esperança para uma geração de outros artistas também. Sim. Então, apesar de eu soar, às vezes, meio desesperançoso, eu não sou desesperançoso de forma alguma. Eu tenho muita esperança de que a gente pode fazer coisas muito legais e usar a nossa criatividade realmente para coisas maneiras e tal. É que, às vezes, a gente só tem que entender que demora um pouquinho mais para esse momento chegar. É só isso. É botar o pezinho no chão e não ter aquela ansiedade, a expectativa de que aquilo vai ser para ontem. Você precisa primeiro construir uma carreira sólida para, às vezes, essa carreira, apertando o parafuso ali, Sim. ela banque o seu sonho. Sim. Ou você fique bom o suficiente para poder ser chamado para projetos muito legais. Eu acho que é meio isso, assim, sabe? Não quero soar desesperançoso, Gabi. Não, acho que você não tá de soando verdade. desesperançoso. Eu também tenho medo de soar desesperançosa, assim. Mas eu acho que é importante fazer esse aviso, sabe? Gente, veja se você não tá indo com muita expectativa, sabe? Veja se você não tá setando, sei lá, metas que são muito altas ou, sei lá, até desumanas, assim, em vários níveis, de o que você quer conquistar, ou com a sua arte, onde você quer chegar com a sua arte num determinado prazo de tempo, sabe? Eu acho que a gente é muito bom de se cobrar, né? Sim. Pra ser melhor, pra ser bom, pra ter o portfólio. E aí a gente fica vendo um monte de artistas postando um monte de coisa todo dia, e aí vem o negócio da comparação e tal. E aí eu acho que a gente começa a setar mais metas irrealistas, e acho que isso vai acumulando mais frustração no processo e vai afastando cada vez mais a gente dessa criancinha com o lápis na mão, entendeu? Porque cara. quando a gente começa a entrar nessa lógica, a gente não tá criando mais porque a gente gosta, a gente não tá criando mais porque aquilo era um sonho, não tá criando mais porque, sabe, aquilo quase aquela energia interna, assim, Isso. tipo, eu amo fazer isso me alimenta de alguma forma, né? Vai pra outro lugar. E aí acho que quando começa a ficar ruim. Então. Obviamente, eu não culpo uma geração toda, sabe, por pensar assim, porque também eu faço parte de um sistema horrível de criar umas expectativas erradas nas pessoas, sabe? Eu como youtuber precarizado, eu entendo que eu faço parte desse sistema, e aí eu tento ir contra um pouco a maré, né? De que tem muita gente que vende sonho. E eu detesto essa ideia de vender sonho, porque brincar com a expectativa das pessoas é muito errado, sabe? Então, a construção de comunidade, pra mim, ela vai muito nesse lado de que eu sei que eu não vou agradar todo mundo, eu não vou vender sonho, mas eu vou estar conversando diretamente com a comunidade. É que é isso, as pessoas querem ouvir que em 3 meses elas vão fazer um curso e elas vão ficar boas, entendeu? E vão ganhar em dólar. Elas querem ouvir isso, cara. Elas querem que alguém dê a solução mágica pra elas, Exato. entendeu? E não tem. Daí quando vem alguém, tipo, você e fala, ou a gente também fala bastante, não tem, não vai dar. Exato. As pessoas ficam lá. Eu já vi gente vendendo curso falando que ganha 1 milhão de não sei quantos por ano e que ganha em dólar rapidão, só com uma fórmula. E, mano, não é isso. De novo, isso não é pensar a sua carreira, não é pensar no seu legado de alguma forma. E eu acho muito importante pensar nisso, sabe? Se entender como um serzinho que vai estar produzindo ao longo de muito tempo, sabe? Então até, eu falei que eu não tenho resposta, mas o que eu tenho contato de pessoas que fazem bem isso, ou que são
digamos assim, mais felizes. Apaziguadas de alguma forma com esse trabalho. Mais felizes nesse sentido, são pessoas que realmente separam o trabalho pessoal do trabalho ali profissional, né? Então, no trabalho pessoal, o que essa pessoa vai fazer é diferente realmente do que ela está fazendo para a indústria. E isso é uma coisa que eu tentei fazer bastante também, eu tento fazer, eu tenho o meu trabalho profissional, meu portfólio, que vai chamar a atenção ali das empresas e tal, e eu tenho o meu trabalho pessoal que às vezes eu nem compartilho, eu faço para mim. E, obviamente, eu vou compartilhar em algum momento, mas eu tô cozinhando aquilo aos pouquinhos, sabe? Eu não tenho a pretensão de soltar grandes imagens e, sabe? Eu tô fazendo aquilo porque eu gosto, que eu quero construir aquilo com carinho, aos pouquinhos, e acho que ter o momento, até, quem sabe, se possível, um espaço separado para você produzir um e produzir outro. Então, por exemplo, tudo que é digital é trabalho e tudo que é tradicional é pessoal. Isso é uma separação que eu vejo muitos artistas fazendo e é muito saudável. E eu tento fazer isso, sabe? Sim. Então é uma possibilidade de solução para quem tá nesse medo, assim, sabe? Ou pelo menos essa angústia. Eu acho, né? O que eu mais vejo é essa sensação de tipo, mas que horas? Então, é difícil. Então. Mas que horas? Porque de uma forma ou de outra, se você não tiver muito a organização para priorizar a produção do seu trabalho pessoal, é muito fácil você priorizar o trabalho. Né? E trabalhar até tarde, ou trabalhar o dia inteiro, ou trabalhar de final de semana. Então é o que eu vejo que acaba acontecendo muito, assim, porque assim, temos, né, as benesses enormes do home office, mas também tenho visto um movimento de tipo, gente, e se todo mundo aqui se juntar, a gente alugar um estúdio e não trabalhar mais em casa? Sabe? Nossa, eu sou uma pessoa que eu gosto dessa ideia. Tá eu gostaria de fazer isso, tá? Mas não é nem só isso, né? É uma questão de cobrança geral mesmo, né? De tipo, você tem que trabalhar e você não vai trabalhar só 8 horas, você vai trabalhar mais porque o seu patrão vai cobrar que você faça ali um crunch, alguma coisa assim. Você tem que fazer exercício todos os dias, você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar do seu filho, você tem que visitar os seus pais, você tem que fazer... Você tem que limpar a sua casa. E não só isso, você ainda tem que performar tudo isso pra internet. Eu cansei já, vamos embora. Entendeu? Eu acho, assim, que em vários momentos da vida a gente vai ter que... Obviamente, a gente tem que criar algumas prioridades, né? Então, eu acho que se esse artista tá sentindo essa angústia, essa necessidade de produzir, ou essa desesperança, com o mercado, porque só faz coisas profissionais, infelizmente vai ter que acontecer algum tipo de sacrifício, sabe? De você deixar de fazer outras coisas para poder alimentar de novo aquele artista que te deu esperança em algum momento, sabe? Porque ele existe ainda. Ele existe. Só que a gente é tão atribulado com outras coisas que a gente acaba não fazendo. Então não tem outra solução. Você vai ter que encontrar tempo para isso. No meu caso, eu saí do meu trabalho, assim, sabe? Tipo, porque eu não queria mais fazer aquilo em tempo integral, eu queria fazer outras coisas e eu percebi que se eu continuasse fazendo tudo isso, tentar equilibrar todas essas coisas ao mesmo tempo, eu ia sofrer um burnout muito forte. Então eu saí de forma premeditada sabendo que eu estava fazendo aquilo pela minha saúde, entendeu? É sacrifício. Eu diminuí a minha renda, tipo, em 1/5. Eu tô ganhando, tipo, 1/5 do que eu ganhava. Tô conseguindo pagar as minhas contas certinho, mas, sabe, não sobra muitas coisas mais, assim. Mas eu tô mais feliz. E pra mim, nesse momento da minha vida, é o que importa. Como é que vai argumentar contra isso, né? Não dá. Eu acho que é uma questão de decisão, de maturidade, é o que você falou mesmo, sabe? Eu acho que a maturidade pesa bastante, assim. Da gente conseguir chegar nesse lugar de saber que a gente vai ter que deixar coisas de lado pra... quando a gente quer coisas específicas, assim, né? Não vai dar pra ter tudo. Exato, cara. Pra eu poder aumentar o meu nível profissional ali, pra eu conseguir chegar num cargo maior, sabe? De conseguir fazer direção de arte, conseguir chegar num nível ali pra ganhar como um sênior. Eu tive que deixar de ver a minha família há muito tempo, assim, sabe? Enquanto eu produzia conteúdo, eu deixei de ver a minha avó muitas vezes. Entendeu? Por exemplo. Que é uma coisa triste, mas eu entendo que não é minha culpa. É culpa do capitalismo, Gabi. Mas é verdade. Eles obrigaram a esse lugar. É verdade. A gente tá nesse sistema, a gente precisa fazer sacrifícios. Então eu tive que lidar com isso, sabe? Lide com isso. Outras coisas, elas saem disso, assim, sabe? Tipo, por exemplo, ter uma decisão de não ter filho muito cedo foi uma questão de que eu precisava focar na minha profissão, no meu trabalho. E agora eu não posso mais ter filho. Então, são sacrifícios que a gente tem que fazer por causa do sistema que a gente vive. Entende? Mas, de novo,
tudo você tem que equilibrar e ver o que faz mais sentido pra você, né? Então agora, por exemplo, eu não tenho mais escolha de ter filhos porque já passou do momento, assim, sabe? Mas eu entendo que não é uma culpa minha, sabe? Tipo, não foi uma eu fui literalmente obrigado a focar em outras coisas, priorizar outras coisas para que eu pudesse estar aqui onde eu tô hoje, sabe? Enfim, é difícil, mas a vida é feita de decisões difíceis também, né? Eu acho, e de novo, o lance da maturidade, né? De saber disso, assim, de ter consciência disso. E Exato. você tomou as melhores escolhas com o que você tinha. Não sei nem se são as melhores, mas foram as que eu tomei. E eu lido com isso agora, né? Fazer o quê? Com certeza. Tem um negócio que você falou ali, né? De a diferença que você tem separado o teu trabalho pessoal no tradicional. Por que você sente que indo pro tradicional você consegue diferenciar as coisas? Você acha que é sair do computador? Você acha que é tá num estado maior de presença? É só diferenciar mesmo as mídias? Por que você acha que o teu trabalho pessoal vai pro tradicional? Hoje em dia, principalmente, porque tudo ficou artificial demais, né? Obviamente a gente passa 12 horas ali sentado na frente do computador trabalhando, isso já é uma resposta fácil, né? Tipo, ir pro tradicional é o oposto disso, então eu não vou conectar exatamente com o trabalho, é algo mais prazeroso pra mim. Mas eu acho que pra mim, pessoalmente, é porque tudo tem ficado muito artificial no digital. Eu amo digital, digital me deu a minha carreira, assim, sabe? E eu gosto muito de pintar e de esculpir no digital, mas o tradicional, a parte tátil, é uma coisa que me fez muita falta durante muito tempo. Eu já não estou trabalhando junto com as pessoas em um estúdio, né? Eu já estou esfregando plástico com plástico ou com plástico com vidro o dia inteiro, sabe? Durante muito mais de 10 anos fazendo o que eu estou fazendo. Então essa parte tátil, não só da parte artística, mas também da conexão com as pessoas, me falta muito. Então ir pro tradicional é um caminho muito natural para mim, porque ela me traz aquilo que eu não tive. Mas o principal que eu sinto, assim, eu me sinto um iniciante de novo. E isso é muito maravilhoso. É libertador, né? Eu amo errar, Gabi. Eu amo errar, de verdade, assim. Eu acho que a gente aprender coisa é o que me dá combustível pra viver, assim. Porque eu amo aprender coisa. Então, eu me senti um iniciante, eu sabendo que eu vou ter que aprender tudo de novo, às vezes. Obviamente não vai ser tudo, porque eu carrego muita da bagagem do digital pro tradicional. Mas, sei lá, você não saber fazer direito um negócio, fazer umas pinturas que são horríveis, assim. Então, isso me dá um combustível maneiro pra estudar de novo e tá, sabe, tentando melhorar. É muito maneiro, assim. Não, eu super entendo esse lugar, assim. Eu acho que, às vezes, quando as pessoas também não conseguem... Tava falando, né, do gerenciamento de tempo. Não conseguem encontrar esse tempo para fazer o trabalho pessoal ou para ter um hobby ainda que é artístico. E depois a gente pode falar disso também, né? De questão de artista ter hobbies artísticos, que é sempre um desafio. Que as pessoas menosprezam a energia que elas vão tirar de fazer isso, assim, sabe? Tipo, o quanto aquilo vai alimentar uma coisa interna que vai fazer com que elas tenham mais energia para trabalhar e para produzir o trabalho pessoal. Então, quando você fala que, tipo, fazer coisas novas e tentar aprender coisas novas é algo que te move, eu me identifico muito, porque a minha vida é isso. Posso abrir meu Google Agenda aqui pra você ver as loucuras que eu faço toda semana, mas é meio que isso, assim. Sempre tentando colocar formas novas de criação no meu dia a dia, assim. Quando eu comecei a fazer isso, mudou tudo, assim. Porque eu entendi que isso era algo que proporcionava um espaço mental, uma clareza mental pra mim, pra que eu conseguisse fazer todas as coisas que eu preciso fazer. E aí, minha vida ficou melhor. Exato. É um paralelo muito legal que a gente pode fazer até com fazer exercício físico, por exemplo. Que é muito engraçado que você fazer mais exercícios físicos no dia vai te dar mais energia. Não faz sentido nenhum. Faz sentido. Você gastar energia faz você ter mais energia. Isso é meio contraditório, mas é um pouco assim. Não é sempre, né? Depende do exercício. A gente foi fazer uma aula experimental de... Era tipo um crossfit, assim. Era funcional, assim, com musculação. O funcional com musculação. A gente marcou, assim, vai ser porque a gente faz, né, musculação normal. Eu também faço pilates e tal. E aí a gente marcou esse, que era, né, um funcional com peso, assim. Tá, diferentão. Exato. Basicamente que é um crossfit, só que tinha outro nome, chama Tônus.
E aí a gente era uma aula de 1 hora e era tipo assim, durante 5 minutos você vai fazer a maior quantidade de agachamentos, polichinelos e barras Deus que me você livre. conseguir, entendeu? Só que a gente não sabia exatamente que era isso quando começou, só que era tipo, sei lá, 6 sets disso, assim, de coisas, de exercícios Nossa. diferentes. Aí quando a gente chegou em casa de volta, a gente dormiu por 2 horas. Posição fetal com dor. Exatamente, foi tipo, comer, tomar banho, não. Meu corpo não aguenta mais existir. Exatamente. Mas eu Mas no geral, sim, eu concordo que fazer não. exercício dá mais energia. Especialmente quando você tem uma rotina, aquilo tá dentro da sua rotina, você se sente mais com bastante energia, assim, pra fazer outras coisas, mais disposto e tal. Mas, obviamente, não é sempre. Vai ter dia que você vai estar destruído mesmo, da mesma forma que você, fazendo muitos desenhos e ainda, profissionalmente, ainda na parte pessoal, pode te dar uma tendinite, que nem Sim. aconteceu comigo. Eu tive uma tendinite forte, que eu tive que fazer fisioterapia durante mais de 3 meses. Foi horrível, assim. Então, não dá pra abusar muito, mas renova mesmo. Tipo, especialmente quando você faz algo sem o compromisso de ter uma entrega ou postar e tal, é mais gostoso, assim. Com certeza dá uma reenergizada nessa parte. Eu acho que... Agora eu vou falar da outra perspectiva, né? Você é artista enquanto trabalho, eu artista enquanto hobbyista. Uhum. E estou aqui super pra defender a arte enquanto hobby, apesar de também achar muito legal pessoas que... Você tem que ser corajoso pra caramba pra trabalhar com arte. Uhum. Eu acho que tem esse mérito que eu acho que é muito forte, assim, do tipo, não é... Mentalmente, eu acho, é muito difícil. Uhum. Por causa de toda a exposição, por você estar se colocando ali, por arte estar sempre num lugar muito pessoal para as pessoas. Não é uma planilha do Excel, né? Uhum. Não é algo que alguém vê e corrige a sua célula e fala, meu chapinha, aqui, era só usar essa outra fórmula. Não é isso, assim, é quase, né? Muitas vezes um feedback é uma agressão à sua pessoa, não é aquilo que você criou. Você tem que ter o lance, de novo, da maturidade e o emocional bem forte para não levar isso para um lugar ruim, né? Dentro de você. E aí eu acho que esse é o maior desafio. Por isso eu acho que quando a pessoa decide ser artista como trabalho, assim, tem um tanto de coragem forte ali, porque você tá botando teu na reta, né? Você tá ali pra ser exposto, pra sabe, meio que abrindo teu coraçãozinho de coisas preciosas pro mundo e falando, vai, atira! E eu acho que quando eu deixo a arte como hobby, né, na minha vida, eu consigo, apesar de meu trabalho estar diretamente relacionado à arte, meu trabalho não é produzir arte, né? E aí, quando eu deixo o trabalho como hobby na minha vida, eu consigo fazer isso que você tá falando, do tipo, eu não tenho prazo, eu não tenho pressão, eu posso aprender só porque é divertido, não tenho ninguém me cobrando, se eu recebo um feedback, eu consigo rir de mim mesma, sabe? Então, fica num lugar de leveza e falta de cobrança expectativa que muito me agrada. Sim. Especialmente quando tá com a saúde mental em dia, né? Exato. Isso que é o mais importante. Exato. E aí, eu acho que ajuda, sabe? É uma coisa que acaba me ajudando bastante, porque eu consigo deixar nesse lugar que só me traz coisas boas. É o que você falou, tipo, frustração, um erro, mas é muito divertido. Não fico puta, eu fico tipo, gente, a gente temos muito a aprender ainda. Sim. Então, eu gosto bastante disso. Quando eu comecei a trabalhar com arte, assim, minha inteligência emocional não era nem 0, era negativa mesmo, sabe? Tipo, a frustração me consumia muito. Demorei muito pra aprender, Gabi. Eu só fui aprender quando o Mike entrou na minha vida, assim, né? Tipo, eu sou fruto dos meus amigos. Eu sou... Tudo que eu produzo, tudo que eu faço é sempre referenciando os meus mestres que foram os meus amigos. Então eu falo do Mike sempre, vou falar sempre do Cezão, sempre do Rafa, da Carol, do Henrique. Sempre vou citar eles porque eles me moldaram muito, assim, sabe? E eu aprendi muitas coisas com eles. Então no caso do Mike, especificamente... Eu só compreendi o que seria inteligência emocional por causa dele, porque ele é quase um monge, assim, tá ligado? De tipo, uma pessoa muito centrada e muito... Sempre foi, né? Sempre. Quando ele me dava feedback, eu associava muito o feedback, não só ele, né, mas todos os outros amigos, que eles nunca foram carinhosos dando feedback, diga-se de passagem, tá? O Mike, ele pode aparentar ser um serzinho fofo, mas ele é duro nos feedbacks. De verdade, assim, de verdade. Mas quando ele começou a me dar feedback, e essa galera começou a me dar feedback, eu conectava muito os feedbacks como se eles estivessem falando de mim. Por quê? Porque eu não tinha produzido o suficiente. Basicamente é isso. Tipo, é claro que eu fui atrás de inteligência emocional, façam terapia, né? Isso é importante. Mas eu tinha produzido tão pouco que eu era grudado, assim, sabe? A arte que eu tava tentando produzir ali...
ela era parte de mim. Então, quando essa arte recebia feedback, era uma agressão pra mim. Era, né? Era um atentado pessoal. Exato. Então, eu sinto que eu só realmente evoluí nessa parte até de receber feedback e desconectar com a arte quando eu produzi muito. Tipo, eu produzi muito mesmo, assim. Eu comecei a fazer live em 2017 pra fazer uma arte por dia. Todos os dias, assim, eu fazia live e eu tinha juntado uma grana, né, pra poder fazer isso. E fiquei fazendo muita arte todos os dias, todos os dias, todos os dias. Foi assim, por sinal, que eu me aproximei mais do Mike, porque ele assistia as minhas lives, sei lá por quê. Ele printava a minha tela e ele me mandava feedback na DM sem eu pedir. Eu nem conhecia ele direito. Ele só me mandava feedback. Ó, você errou aqui e tal, você estragou a tua imagem aqui. E eu aprendi demais, cara, e foi muito bom. Imagina um cara fantástico, muito foda na indústria te mandando feedback sem você necessariamente pedir, assim, sabe? Isso, olha a sorte que eu tive, sabe? Sim. Foi muito, muito bom. Mas aí depois de muitas artes, muitos feedbacks, eu comecei a desconectar um pouco de mim. Só que aí, isso é um ponto positivo, porque eu não tô sofrendo tanto, mas aquela arte já não é mais minha. Ela já não me pertence muito, porque aí eu comecei a fazer as artes para essas empresas e tal, e, de novo, isso me deu uma carreira. É no sentido de não te representa mais. Não me representa mais, e eu entendi isso. Só que aí, me reconectar com a minha arte pessoal e começar a fomentar algo mais meu, é como se tivesse quase nascendo algo mais próximo de mim, grudado de novo, que eu quero ainda, tipo, preservar, e eu não quero que me deem feedback nisso, sai fora, sabe? Sim. Em algum momento, eventualmente, isso vai acontecer, né? Mas eu não quero, por enquanto. Por isso que eu nem mostro tanto da minha arte pessoal, porque ela é minha, eu tô cuidando dela. Então, quando eu vou mostrar coisas, por exemplo, no canal do YouTube lá, eu falo de coisas profissionais, e aí eu sou bem desprendido mesmo, assim, sabe? Eu não me sinto exposto, né? Porque é trampo. Mas a minha arte pessoal tá aqui, ó, quietinha, saca? Na minha redominha. Não, acho que faz todo sentido ter esse sentimento, assim. E eu acho que é importante proteger isso também, isso que é seu, sabe? Ter esse lugar que é seu. Eu acho que a gente vive num momento em que muito naturalizamos a exposição completa e absoluta, assim, né? Artistas ainda não, porque eu acho que são criaturas que ainda se preservam bastante em muitos sentidos, assim, né? Do tipo, não tenho nem a segurança necessária pra aparecer aqui, gente. Nossa, artista é um bicho, vou te falar, viu? Exato, não tenho nem a autoestima necessária pra me expor. Mas, no geral, assim, na sociedade, acho que a gente tá bastante acostumado com essa ideia de exposição completa, assim. Mas, ao mesmo tempo, também vejo nos artistas, e a galera até zoa quando eu falo isso, assim, mas, tipo, quase que um desejo de, tipo, eu não vou me expor agora, mas um dia eu vou ter uma arte tão boa que eu só vou aparecer dropando uma arte boa atrás da outra. Pronto. E todo mundo vai falar, nossa, que é essa cultura mística que apareceu aqui agora, que eu nunca tinha ouvido falar, e é incrível, sabe? Tipo, eu vejo que existe um pouco desse desejo, assim, também, de eu não me exponho, mas é porque eu não tenho confiança ainda de que o que eu faço é bom, assim, tá no nível que as pessoas vão apreciar e vai agradar todo mundo. Sim. Mas sim, eu acho que é super importante proteger essa coisinha, assim, que é só sua, de novo. Eu acho que é quase a mesma coisa de alimentando a criancinha com lápis de cor ali, né? Tipo, é com ela ali um negócio. É porque também eu acho que quando você mostra, você definiu o que é aquilo, sabe? Então, como eu tô maturando ainda no meu projeto pessoal, eu acabo mostrando um pouco, especialmente pra minha comunidade, na parte mais privada, porque eu me sinto muito conectado com a comunidade, né? Mas eu não quero postar no Instagram pra Qualquer um. Sei lá, sabe? Um cidadão de bem e falar que eu não desenho bem e tal. Mas, tipo assim, eu quero mostrar ainda. Porque eu acho que artes visuais, qualquer arte, eu acho que ela só existe 100%, digamos assim, na sua completude. Tá certa essa palavra, Gabi? Tá. Eu acho que ela só vai existir naquela completude dela quando ela for compartilhada. Eu gosto muito de compartilhar as coisas, especialmente com a minha comunidade, não com o cara, né, cidadão de bem, exatamente. Não com certas pessoas, produtores de conteúdo na internet e outros, né, artistas. Eu acho que é importante mesmo você compartilhar, sabe? Em algum momento. Mas se você fica muito esperando o momento certo, isso não vai existir. Eu tenho essa sensação que não vai existir. Mas eu quero ter pelo menos um corpo de trabalho para eu mostrar algo mais completo, assim, sabe? Com um pouco mais de conceito do que eu fazia antigamente. Eu não quero no meu trabalho pessoal agora, por exemplo,
fazer só fanart. Eu quero fazer algo mais meu, assim, e eu quero criar um conceito em volta disso. Então, no momento, eu estou pesquisando o conceito, estou tentando produzir coisas referentes a esse conceito, mas quando estiver pronto, eu quero compartilhar de verdade. Porque eu não ligo tanto assim para exposição, eu sei que eu sou um pouco diferente nesse lado com a maioria dos artistas, né? Sim. Mas eu estou gerando aquilo, mas eu quero pôr para o mundo, para poder dialogar com as pessoas, entender, ver o que as pessoas acham daquilo, sem eu necessariamente explicar. E, enfim, eu acho que essa outra etapa seria, para mim, a etapa final de uma produção. Se eu só produzir para mim, é uma terapia, é gostoso. Sim. Mas quando você compartilha isso com as pessoas, sabe, e cria conexões, muitas portas se abrem. Portas que a gente nem imagina, que nem eu tava falando. Quando eu tava fazendo live lá, tinham pessoas incríveis que estavam assistindo ali, me davam feedback, e a gente fez muitas amizades por causa disso. A gente não sabe quem tá vendo o que a gente produz, né? E, de novo, isso cria conexões, e eu só tô vivo por causa disso. Então eu não vejo sentido pra mim, pessoalmente, assim, né? Tipo, não vejo sentido de produzir e só guardar e nunca mostrar pra ninguém, assim. Eu acho maneiro demais compartilhar, sabe? Eu amo. Esse lado da internet eu amo muito. Esse lado específico. Específico, bem esse. Esse bem... meiotinho, assim. Estamos definindo um perímetro aqui, tá? Fora disso, eu já não sei 10 metros aqui. Mas esse cantinho da internet me agrada muito, porque eu sou daquela geração... A gente é dessa geração que a gente tinha uma expectativa de que o conhecimento seria compartilhado, sabe? E eu tenho certeza que você tinha essa expectativa com a internet. Né? É uma coisa assim, meu Deus, era campos verdes, sabe? Uau! Conexões novas, vou encontrar a minha tribo, olha só, pessoas que eu não teria chance de conhecer de outra forma e tal. Eu lembro que eu tava esperando o Doomsday. A primeira vez, exato, a primeira vez que eu ouvi falar de internet, eu pensei, caraca, eu posso pesquisar Dragon Ball e vai aparecer várias coisas a respeito de Dragon Ball, eu não acredito nisso. Sim. E aí, isso fez com que eu virasse uma cria de fóruns. Cria de fóruns. Então, fazia parte de fórum de design, fórum de 3D, wings3d.com.br. Nem existe mais, mas era um programa de 3D e super incipiente, assim. Não, eu nem sei do que você tá falando. Wings 3D, cara. Aí, você conhece o Wings 3D? Aí, nossa, e ela é do 3D, tá? Então, realmente, se você conhece o Wings 3D, deixa aí nos comentários pra ver se você é de verdade. Eu participava do fórum lá. Meu nick era TXT lá, meu. Nossa, muito bom. Bom demais. Eu fazia assinaturas, eu adorava essa parte de comunidade mesmo, e a galera compartilhando conhecimento. E isso foi morrendo, né? A gente tenta manter vivo. Depois eu fui pro conceptart.org, que muitos artistas que vieram aqui provavelmente já citaram. Eu fiz meu sketchbook lá. Mas a gente tenta manter vivo, né? Hoje em dia, os fóruns meio que morreram, né? Tem ainda alguns. Ainda tem umas coisas no Reddit, essa vibe, eu acho, internet nos 2000, no Reddit, Isso. Em alguns lugares específicos que não tem incel, eu acho que sobrevive ainda, sim, sabe? Uma ideia de vamos nos ajudar aqui sobre isso. Isso. Mas, por exemplo, essa parte do sketchbook eu tento manter viva lá no nosso Discord. Então, cada artista que está no nosso Discord, lá na nossa comunidade, ele tem o seu próprio sketchbook. O Mike tem sketchbook lá, o Gui Freitas tem sketchbook lá, e eles postam coisas que eles não postam em lugar nenhum, tá ligado? É o nosso cantinho, é o nosso segredinho. Eu amo essa sensação. O Discord tenta manter, apesar também dos no Discord... Em todo lugar, né? Hoje. Não na nossa comunidade, que a nossa comunidade é bem saudável de verdade. E eu trabalho arduamente para transformar essa comunidade em algo bem saudável mesmo, assim. Mas a gente sabe da fama que o Discord tem, né? A gente tenta manter um pouco vivo essa chama ainda de, tipo, uma parada mais pessoal, de compartilhada, manter vivo aquela internet do começo, assim, que a gente tinha uma esperança, sabe? Mas enfim, nem sei porque eu tava falando disso. Mas tamo indo. Pior que geralmente eu lembro, mas agora também não. Mas enfim. É essa questão de compartilhar, né? De se expor um pouco. Enfim. Sim. De frente com Gabi. Uma escola. Escola Revolution. Um curso. Primeiro traço. Um software. Photoshop. Um site. escolarevolution.com.br. Um cupom. Sala 1604. Um like no canal. O que eu ia perguntar também você tem outros hobbies artísticos? Tipo, tem outras coisas que você faz assim, ou outros hobbies, ponto? Você estava falando, né, de arte como forma de expressão, que eu acho que é uma coisa super válida. Eu também concordo que esse sentimento de compartilhar as coisas com os outros e ver o que provoca nos outros é muito gostoso, assim. Quando você tava falando, lembrei do negócio. Uma vez eu escrevi um conto de humor, assim, e a primeira pessoa pra quem eu mandei foi meu irmão. E eu tava escrevendo no meu quarto, assim, e eu tava me divertindo horrores escrevendo aquilo, assim. Eu lembro de, tipo, gargalhar sozinha escrevendo, tipo, Ana, como você vai fazer isso? Nossa, que idiota. Aí eu mandei pro meu irmão e eu consegui ouvir ele rindo do quarto dele. E aí, pra mim, é muito isso que você tá falando, do tipo...
É meio que é pra isso que a gente faz as coisas, sabe? Isso. Pra, tipo, esse Tem esse tipo alguma de magia, conexão né? aí. É muito mágico, né? Quando pim, dá aquela conexão e a pessoa A dá pessoa uma entendeu resposta. você, né? Um pouco, assim. Ou se você queria gerar caos, ou queria gerar dúvida, e a pessoa fica, tipo, confusa. Isso é muito... Eu adoro isso. É gerar sentimentos de verdade, é tirar, extrair o suco ali, sabe, do sentimento. Eu acho que é talvez a forma de conexão mais, sei lá, mais potente, ou mais humana, ou mais da hora que tem, assim, sabe? Através da arte mesmo, porque... Principalmente porque eu sempre bato na tecla de que artistas geralmente viram artistas porque tem certas coisas que não dá pra expressar só através da linguagem, né? Da fala e da escrita, assim. Então, você precisa representar aquilo de alguma forma, né? E aí vai ser com cores, vai ser com formas, vai ser com cheiros, vai ser despertando aguçando outras sensações ali que não necessariamente estão passando pelo racional, né? E aí, quando você consegue fazer isso, né? É quase aquela ponte dos ursinhos carinhosos, assim, sabe? O arco-íris, Sim, exato. sabe, um chegando no outro, assim. Então, eu gosto dessa imagem, acho que faz sentido. Por isso que eu acho que faz sentido não esconder pra sempre também, assim. Porque Então. é isso que vai abrir as conexões. Exatamente. Hoje, o meu hobby, eu diria, que eu faço pessoal, tem sido escultura tradicional. Por que não? Não sei, cara. Eu já tinha comprado material, já tive esse momento, né? Como um bom TDAH, eu já tinha todo o equipamento. Gente, material, eu tenho certeza que não é um problema pra ninguém aqui. É. Tenho certeza que Nossa. você tem aí, ó, lá em casa. Crochê, tricô, giz pastel, aquarela, guache, sabe? O material não é o que me falta. É bom que não estraga também. Não estraga. Oil clay não estraga. Não estraga, Então tá fica lá lá pra sempre. e eu posso, né? Então eu tô voltando, eu tô planejando um corpo de trabalho que envolve escultura mesmo. Hoje em dia eu pretendo aprender cerâmica, outras coisas. De verdade, é uma coisa que me gerou interesse. Não sei por que exatamente. Cerâmica e clay tá ali, ó. Mas eu tô me conectando bastante com isso, pelo menos pra esse momento, assim. E o meu hobby mais duradouro, vamos falar assim, vamos tirar todos os outros que eu já tive. Que foi um ímpeto de um final de semana em que eu Por fiquei que eu aprendi a fazer viciada no bota? negócio. Por exemplo, não sei, bota de cores. Por quê? Não sei. Bom, enfim. Eu acho bem útil, na verdade. Vai que, né? Vai que. Vários, vamos deixar de lado. O meu hobby mais duradouro é café, cara. Eu adoro café especial, assim. Eu sou meio nerd disso, de ficar pesquisando, Qual o seu método de estudando. extração preferido, Marco? Cara, eu gosto muito do V60, que é o basicão, mas eu descobri um recentemente que eu não conhecia, que chama Oxo. Que é tipo o nome daquele supermercado tosco lá. Oxo. Oxo, Oxo. Como é o... OXO. Então, ele é um método muito interessante que ele fica entre o expresso e o filtrado. Ele tem um pouco do corpo do expresso, mas ele não chega a ficar licoroso. Forte. Ele não é tão forte, ele não chega nem a amargar, assim. É difícil de você amargar esse tipo de extração. Só que ele não é tão limpo quanto um coado, um V60. É muito versátil, muito interessante. Eu tô conhecendo agora. E aí, o meio termo se chama sup. Eu nunca tinha tomado sup. Eu tomei antes de vir pra cá, por exemplo. E aí, eu tava testando ele e eu amei. Tipo, ele se tornou meu... Eu tomei poucas vezes, todos Mas os já, dias. Eu trouxe. imediatamente, Eu meu gostei café tanto. preferido. Exato, eu gostei tanto que eu trouxe pra Curitiba pra Nesse poder nível, fazer tô viajando aqui. com o meu café. Eu trouxe pra poder fazer pra Carol e pro Rafa, assim. E eu tô apaixonado. Então, no momento, seria esse método aí que faz um sup. Não necessariamente o método, mas essa forma de fazer café. Eu tô aprendendo agora. Tá sendo muito interessante, assim. Cara, eu amo café também, não nesse nível. Eu amo café também. E eu gosto muito desse tipo de interesse profundo que a gente vai desenvolvendo por coisas que fazem parte do dia a dia. E eu acho que o café é muito... Tipo, eu gosto muito da ideia de transformar os meus hobbies em algo diário, assim, ou quase diário, mas uma coisa que tá na minha vida Sim. sempre, Aham. sabe? Eu acho que isso é muito gostoso. É. Porque uma vez eu tava, há alguns anos, já acho que faz uns 4 anos, assim, eu tava conversando com a minha psicóloga da época, Vitória é o nome dela, e eu tava falando, tipo, da minha insatisfação com a minha rotina e tal, com as coisas do dia a dia e tudo mais, um certo, tipo, parece que eu só vivo no final de semana, sabe? Essa ideia, assim, de que a vida vai passando e você vai Sim. ficando, assim. Eu tava falando nisso e aí ela falou assim, tá, mas por que você não coloca mais coisas que você gosta no seu dia a dia, assim? Eu fiquei tipo, parece simples falando Aquela assim, pergunta. né? Parece simples falando assim, quando você põe nesses termos, parece simples aí, assim, né? Mas aí eu tive que fazer esse exercício mesmo de ver, tá, como, sabe? De que forma, que horas
que eu insiro isso, assim. Eu acho que já tenho ouvido mais recentemente também muitos podcasts sobre isso, assim, a ideia de como é que você vai salvar o seu dia, sabe? Tipo, como é que você vai chegar assim, dormir à noite, vai falar, putz, hoje foi massa. Mesmo que você não tenha feito, não tô falando de você viver uma experiência nova todo dia, sabe? Não tô falando de você... Nossa, não, eu tenho que conhecer uma parada nova, tenho que fazer uma aula diferente, tenho que comer num lugar diferente, tenho que, sabe, que viver não tem que dá. pular de bungee jump, sabe? Daí eu vou sentir que hoje eu venci, sabe? Mas o tipo... Que coisinha gostosa você pode fazer no seu dia hoje pra que você chegue no final do dia e fale, nossa, que legal, né? E às vezes vai ser passar o seu cafezinho gostoso, sabe? Eu acho que é legal você falar isso, porque só de você ter esse pensamento em algum momento do seu dia já vai ser diferente porque você sai do automático, né? Se você se questionar do que você tem feito e tal, às vezes é péssimo porque você se percebe num ambiente que você não gostaria de estar, né? Mas aí qual é a alternativa, né? Então é difícil. Você vai ficar na merda ou você vai ter que fazer alguma coisa pra... sair, exatamente. Né, pra mudar. Então, eu acho que é importante se questionar, porque daí, beleza, aí você já quebrou um pouco o padrão e você sai do automático, que já é, tipo assim, 100% melhor do que a maioria dos dias, assim, que você só fica robotizado ali, né, seguindo e tal. E o café, especificamente, gente, eu juro que eu vou sair desse assunto, tá? Porque a gente já perdeu A gente pode fazer um episódio só... Nossa, a gente podia ter passado um café aqui. Perdeu metade da audiência. Nessa? Olha. Acho que, não, verdade. É que hoje em dia os jovens, eu incluso, gostam de energético, né? Ah, é? Você tá na pira do energético? Eu gosto, às vezes, assim. Eu tomo um Monster Mango louco mais vezes por semana do que eu gostaria. Esse é muito bom mesmo. Eu amo. Eu gosto, não é muito saudável. Mas enfim, eu só não tomo mais porque a Paula é muito preocupada com o energético, ela não me deixa, de verdade. Ela... Eu não tenho ninguém pra me impedir, Marco. Parece que eu tô usando drogas pesadas, assim, porque ela já me olha assim, tipo, sério que você vai usar de novo? E eu tô, tipo, com um negócio light, pequenininho, assim, eu só queria tomar um moço. Isso é um golinho. O café, ele faz parte, você toma todo dia o café e a gente acaba nem parando pra pensar se a gente gosta disso. Já se perguntou, você gosta de tomar café ou você toma café só pela cafeína? Antes eu tomava só pela cafeína. Daí eu fiz uma amiga muitos anos atrás, uns 12 anos atrás, que era completamente viciada em café. E aí ela me ensinou a tomar café. Aí eu comecei com as drogas assim, não, você sentadinho, tranquilo. É quando você vê você tá comprando moedor. Então. Sabe, é quando você vê você tá assinando clube de café, porque você quer provar uns grãos que você não vai a outro lugar. Sabe, assim. Aí vai. Então. E aí, a atividade de tomar café, além da cafeína, vira uma fonte de prazer, né? Isso. É um pequeno ritual diário. É um ritualzinho. E eu gosto de ter esse ritual. Eu sei que é um negócio meio elitizado, porque café especial, principalmente, é caro pra caramba ainda. O café agora tá caminhão. Porque parece que descobriram antes da gente o café especial, sabe? Eu tenho essa sensação. Então, por exemplo, o Brasil... Ele é, se eu não me engano, um dos maiores ou o maior exportador de café. Não sei se ele perdeu esse posto já, mas ele exporta o café especial dele para o mundo inteiro. Então, Estados Unidos e Japão são os que mais compram o nosso grão. Nosso melhor café não fica aqui, né? E quando você viaja e vai num lugar que serve café especial, eles já servem falando, é brasileiro. Tipo assim, você fica tipo, Melita? Esse é o meu melhor café. Eles têm essa, sabe? Só que por eles comprarem muito do nosso café, o preço é dolarizado, né? Sim. Eles compram por leilão, então eles sempre vão conseguir o nosso melhor café. Mas tem um movimento que alguns produtores... Principalmente pequenos produtores, eles separam pelo menos uma reserva ali para o mercado interno, para que a gente saiba o que é o melhor café brasileiro. Porque a gente... Infelizmente, a maior parte das pessoas vai morrer sem saber o que é um café bom. E as pessoas só tomam por hábito, não toma porque gosta. Mas você já tentou converter as pessoas? Não, eu não tenho nem interesse, pra ser sincero. Porque é difícil. É. Quem tá muito na vibe do café pela cafeína, acha uma coisa meio... café fraco, né? Chá fraco e tal, porque não tem aquele gosto de cigarro queimado na sua boca. E aí a pessoa fica tipo... É porque é o hábito. Tudo que é hábito é difícil da gente quebrar, mas foi esse questionamento que eu fiz, só resumindo assim. Eu me questionei, cara, eu bebo todos os dias isso muito. Então, eu gosto disso mesmo? Eu não sei se eu gosto. E aí eu comecei a... Nossa, mas que exercício interessante. Eu posso fazer isso, cara. Eu posso listar todas as coisas que eu faço todos os dias e me perguntar, eu gosto disso? Tem uma forma melhor de eu fazer isso? Tem uma forma de eu pegar isso que eu tenho que fazer todo dia e transformar isso numa coisa mais agradável ou interessante? Eu preciso disso? Essa que é uma questão. Porque tem coisa que você não gosta que você vai ter que fazer. Mas eu preciso disso? Isso tá na minha rotina exatamente por quê? Pegar o celular e ficar só... É um exercício real, gente. Isso dá pra fazer legal? Soma quanto tempo que você fica ali scrollando na rede social e tal. Tipo, você precisa disso? Você saiu melhor do que você... Não que tudo precisa ser, assim, né, quantificado e tal, mas... E nem que precisa ser produtivo também. É.
Eu gosto, mas às vezes eu acho melhor você ficar olhando pro teto, só bota uma música e fica olhando pro teto do que ficar scrollando o celular, assim, sabe? Tipo, é melhor. Eu acho definitivamente melhor, assim, sabe? Porque você não vai entrar em contato com um monte de coisa que vai te fazer mal e você não tem controle nenhum sobre aquilo. Olhar pro teto, às vezes, você ficar só de boa é muito mais agradável. Com certeza absoluta. Com certeza. É engraçado como a gente acha que tem muitos problemas, só que se você desliga a tela do celular, eles somem. Então, tipo, vai será dar uma que era um volta na problema? quadra, na real, tá tudo bem, né? Acontece tá tudo muito. bem. Sai pra passear com meu cachorro e eu fico, gente... Que nem aconteceu aquele evento que eu postei o vídeo e distorceram o que eu falei, e eu sofri muito hate. Nossa, que exercício difícil que foi desligar a tela do meu monitor e todos os problemas foram embora. Eu fui na padaria e ninguém tava falando sobre isso. Ninguém se importa, sabe? Tipo, não era um problema de verdade aquilo. A gente acha que é um grande problema, a gente deixa aquilo consumir a nossa mente, a gente não dorme direito e tal. Mas não é um problema real. Tipo, de verdade, não é um problema. São só mensagens, são pixels. Que o Luigi fala, né? Tipo, Sim. pô, são pixels. Só, tipo, desligou a tela, acabou o problema. Mas aí, e aí eu ia trazer essa questão agora, né, da criação de conteúdo. Como que está na tua vida agora? Que você falou já várias vezes aqui, tipo, eu sei que é diferente, a maior parte dos artistas não se expõe e tal. É difícil até trazer eles pra conversar, às vezes, porque eles querem ficar no cantinho dele, fazendo as coisinhas de artista deles e tal. Sim. Qual que é o papel que isso tem na sua vida? Porque tem um papel há muito tempo, né? Sim. Nossa, eu produzo conteúdo desde 2011, na verdade. Nem existia YouTube em 2011. O YouTube tava muito incipiente e em 2011 eu comprei uma câmera pra poder tirar foto de referência, pra fotografar, pra aprender a fotografar. Eu juntei todo o meu salário de estagiário ali durante muitos meses, porque eu vivia com a minha mãe, eu tinha essa possibilidade, e aí eu consegui comprar uma câmera, né? E essa câmera gravava em 1080p já, Full HD. Caralho, que maneiro. Meus poros. E gravava bastante, assim, gravava mais de 5 minutos. Uau! Sério? Muita coisa. Nossa, é verdade, a gente tinha esse problema, né? A gente ia ficar gravando, descarregando, isso. até de novo. Caraca, eu não lembrava E o que a YouTube gente não tinha isso. aceitava mais de 15 minutos. E se você fazia muitos views, ele travava em 302 views. Lembra disso? Quem lembra disso? Também não lembro. Eu lembro. Enfim, aí eu tinha essa câmera, né? E a Paula, ela sempre cozinhou muito bem. A Paula é minha companheira, pra quem não sabe, né? Ela sempre cozinhava muito bem porque ela tinha que se virar porque ela era vegetariana em um mundo que não estava preparado para os vegetarianos em 2011. Era muito difícil. Na verdade, ela era vegetariana há mais tempo, né? E ela tinha que criar as receitas e eu conheci a Paula na faculdade, na Unesp, né, de Bauru. E muitas pessoas de cabeça aberta ali gostavam de coisas vegetarianas e todo mundo perguntava pra ela, tipo, nossa, que da hora isso aqui. A Paula vendia salgado na faculdade, sabe? Ela sempre foi desenrolada pra fazer essas coisas. E as pessoas pediam as receitas. Aí a gente conversando, pô, por que você não cria um blog, Paula? Aí ela, pô, eu acho que eu vou criar um blog e aí deixa as receitas lá e ela não precisa ficar anotando no papelzinho, no guardanapo para as pessoas fazerem, né? Exato, não dava nem pra mandar um áudio no WhatsApp, né? Exato. Você tinha que passar por escrito de alguma tipo forma pra pessoa. Tinha o Orkut ali e tal, mas era, enfim. E aí isso evoluiu para que quando eu comprei a câmera, isso evoluiu pra gente poder produzir vídeo de receita. Porque eu sempre gostei dessa parte de gravar coisas, eu sempre quis produzir um canal no YouTube porque eu via aquilo acontecendo, aquilo começando, né? E a gente começou um canal que se chama Presunto Vegetariano, não sei se você já ouviu falar em algum momento da sua vida. Não. Mas é um canal que bateu 500 mil de inscritos, que é o canal da Paula. E ela abandonou esse canal pra se tornar artista 3D. A Paula é maravilhosa, um dia vale muito a pena conversar com ela, assim, porque ela é maravilhosa. Ela abandonou esse canal pra poder estudar arte e tal, e enfim, sair dos holofotes, digamos assim. Enfim, e aí eu ajudei ela a produzir esse canal no começo, entendi a estrutura, fiz a parte gráfica ali, ajudava na edição, eu editei muito do conteúdo do Presunto lá no começo e tal. A gente fez muitos amigos, youtubers, naquela época lá no comecinho e tal, muitas pessoas que tinham um canal de culinária, então a galera da Taste Made, a gente fez muitas conexões. E Enormes canais de culinária, né? Eu sabendo editar, eu comecei a editar para alguns canais e produzir motion, enfim. A minha vida nunca foi só ilustração, sabe? Eu trabalhei com outras coisas mesmo. Apesar de eu estar fazendo ilustração junto com isso, eu gostei. Tinha side quests ali. Tinha side quests. Que até viraram main quests, assim, porque depois eu parei de desenhar para poder trabalhar só com isso, porque tava melhor, assim, sabe? Mas enfim. Aí passa um tempo, eu sabendo editar, eu comecei a editar para essas pessoas, eu conheci o Henrique Lira, e o Rick estava com o projeto de fazer o Iconic, né? O primeiro congresso lá do Iconic e tal.
O Rick já mexia um pouco com o vídeo, ele já manjava também de câmeras e tal. E aí a gente se juntou pra fazer o Iconic. Eu editei o primeiro congresso do Iconic inteiro, assim. Editei, coloquei legenda, todo o trâmite ali. Colocar legenda naquela época era um É. rolê, hein? O Rick animava muito bem, então a gente deu um match muito fácil, assim, né? Uhum. Depois teve os outros congressos, os cursos, eu editei muitos cursos, ajudei a produzir mesmo as coisas do Iconic, né? O Rick era o rostinho ali que tava na frente, e eu sempre fui dos bastidores, então eu tava sempre produzindo. Em algum momento, eu lembro, nossa, eu lembro de ter assistido o podcast do Joe Rogan, que Deus o tenha. Foi de arrasta já. Esse aí, meu Deus do céu, o que virou, né? Mas eu Ainda é um dos lembrei... mais ouvidos do mundo, né? Então, ainda é, né? E eu achei muito interessante o formato de podcast, assim. Eu já ouvia Nerdcast também, mas eu gostava do formato do Joe Rogan. E isso, pô, eu nem lembro quando que foi, mas a gente começou o Iconicast por causa disso, assim. Tipo, eu apresentei pra ele não conhecia podcast e tal, não acompanhava muito. Aí a gente começou a fazer o Iconicast. Então, nesse momento que eu comecei a me expor mais, na época do Iconic, assim. E depois disso... 2015, eu acho, né? Talvez 2015, provavelmente. A gente começou a fazer podcast, mas ainda não tinha meu rostinho ali, né? Tipo, o podcast era só a voz. Daí, em 2017, eu comecei a fazer live. Eu comecei a fazer live no Facebook, num grupo privado do Iconic. Então, essas lives se perderam, que o Facebook deletou tudo, né? Mas aí eu fui pra Twitch, aí eu comecei a fazer lives públicas, estudando mesmo. Assim, eu juntei uma grana e falei, cara, eu vou começar a estudar todos os dias e eu vou compartilhar isso com a galera. Porque quando eu criei essas lives, essa ideia das lives... A ideia era colocar... Eu falo isso no podcast do Iconic e eu lembro com muita clareza, assim. Eu lembro que a minha ideia era colocar um T-Rex correndo atrás de mim e eu tinha que me mexer. Eu tava muito confortável. Eu tinha que me mexer. Então eu tinha que produzir, estudar muito pra poder grindar, porque eu tinha prazo. Eu literalmente tinha prazo. Era meu dinheiro contado ali. Eu preciso que isso dê certo dentro desse específico tempo aqui. Exato. Então a ideia era que eu ia compartilhar com as pessoas para ter a cobrança mesmo. Então é isso. Só resumidamente é isso. Tipo, eu fiz lives para poder compartilhar e ter essa sensação de urgência. De poder, se eu faltar um dia, eu sei que algumas pessoas, pô, estavam esperando ali. E elas vão ficar meio chateadas. Então eu tinha o compromisso, sabe? Sei, é tipo limpar a casa quando você vai receber visita. Meio isso, assim. Eu me preparava e tal. É mais, na verdade, um trabalho. Virou meio que meu trabalho se tornou aquilo mesmo, assim, sabe? Mas eu tô falando tudo isso porque eu entendo que eu vim dos bastidores para depois começar a produção de conteúdo, mas hoje em dia eu não consigo visualizar muito os artistas que querem trabalhar com isso não se expondo um pouco, pelo menos. Porque aquilo que eu falei de criar conexão com as pessoas e tá com uma certa cobrança, mas não é uma cobrança, né? É um compromisso. É um compromisso com as pessoas. Gera conexão e essa expectativa das pessoas cria uma história diferente para aquela arte que você está fazendo. Então, por exemplo, uma arte que era só uma brincadeira que eu estava fazendo para mim, por eu estar fazendo ao vivo, muitas pessoas vão se lembrar daquela arte com um carinho. E elas vão saber que aquilo foi produzido, elas sabem pincelada por pincelada que eu fiz, porque aquilo foi registrado de alguma forma. Então ela sabe que aquilo é algo além de uma imagem. Então pronto, cheguei no meu ponto, Gabi. Aquilo é além de uma imagem produzida. E no mundo de hoje, eu acho que inteligência artificial generativa banalizou completamente você ter uma imagem gerada. Então a gente precisa dar um passo a mais, eu acho, como artista. Isso é um entendimento que eu tenho. Eu posso estar completamente equivocado. Mas você só produzir uma arte bonita já não é o suficiente. Eu acho que é importante você registrar o que você fez e compartilhar com as pessoas a história daquilo. Para ser algo a mais. Então a gente precisa aprender a se comunicar melhor. Eu acho que faz parte do trabalho do artista de hoje se comunicar melhor. Sabe o que eu quero dizer? Sim. E as pessoas vão reclamar, eu não gosto, que não sei o quê. Mas toda a época, na história da arte inteira, todos os artistas tiveram alguma coisa ruim, assim, algum empecilho. Tinha alguma coisa que fazia com que os artistas contestassem o status quo, digamos assim, de alguma forma, e produzissem a arte de um jeito específico.
eu acho que esse é o nosso jeito hoje. O jeito do artista hoje é compartilhar o que está produzindo. Eu não estou nem falando de indústria só, porque na indústria também é importante você mostrar que você sabe fazer aquilo, que você não está só gerando um PNG, um JPEG ali. Então, mostrar o processo. Tem gente que está falsificando até o processo da criação de uma arte, o que é muito louco, né? Muito bizarro. Mas além dessa indústria, além dessa parte profissional, quando você gera algo além de uma imagem só, você se conecta com as pessoas de uma forma mais profunda. Então, de novo, aquela pintura que eu fiz que era só um meme, que eu fiz brincando, e que alguém no chat falou, acrescenta um arco-íris saindo do anel de couro desse bichinho que você está pintando. Isso aconteceu, isso é literalmente. Eu falei anel de couro para o YouTube não derrubar esse vídeo. Alguém sugeriu eu adicionar um arco-íris e a outra pessoa sugeriu escrever bom dia, sabe? Tipo, por mais bobo que isso soe, isso conecta muito mais com as pessoas e elas entendem que aquilo é algo além da imagem. E as pessoas vão lembrar com muito carinho daquilo. E aquilo virou um meme da nossa comunidade. E a gente usa até hoje o bom dia, sabe? Que a gente tem... E muitas pessoas que chegam na comunidade não entendem exatamente o que é esse gatinho com um arco-íris saindo daquele lugar. Mas quem tava lá naquele momento, ela sabe, ela vai contar aquilo, ela vai compartilhar aquela história com outras pessoas. Então, de novo, eu acho que ser artista visual, enfim, é muito além de você só produzir uma imagem. É contar histórias, é compartilhar com as pessoas. Então, a gente tem a possibilidade de fazer isso hoje de formas que ninguém nunca imaginou. O que é lindo, é maravilhoso. Então, eu acho que a gente tem que entender esse momento e aproveitar dos recursos positivos que a gente tem. Eu sei que a gente falou várias vezes aqui de coisas muito ruins que pode, né, ser gerado a partir disso, mas tem muita coisa boa nesse meio. E se a gente conseguir... E se a gente entender isso e se aproveitar dessas redes sociais, ao invés de deixar elas se aproveitarem da gente, Sim. dá pra criar coisas muito legais. E conexões que nunca foram feitas na história da arte. Saca? Que você se comunica com pessoas do mundo inteiro assim, hoje em dia. É muito da hora. Para pra pensar. Imagina, sabe? Tipo, uns artistas, uns grandes artistas. Imagina você falando isso pra eles, assim. Cara, você pode streamar pra milhares de pessoas. Mano, isso é loucura. É Imagina loucura. o tanto de live que o Michelangelo não ia fazer. Exato. Não, e de novo, todos os artistas que a gente estuda, todos eles tiveram coisas muito negativas, né, na história da arte. Tipo, eu tava... A peste negra, né? A É. ausência, sei lá, de pigmento, às vezes. Não tinha Exato. material. Tipo, Não tinha tubo. É. Você tinha que produzir a sua tinta para literalmente produzir, né, a pintura. Sei lá, Bernini, ele era um cara que ele não gostava tanto de esculpir, ele preferia pintar, mas o Papa amava e fazia encomendas que obrigavam ele, entre aspas, a esculpir em mármore. Só que ele... Graças a Deus. Vamos agradecer o Papa, todos unidos. Exato. E aí, tipo assim, ele só fez uma escultura em mármore pra ele, que era da mulher que ele era apaixonado. Que depois ele mandou desfigurar, e é uma história completamente Tá bem tensa. pestezeira, assim. Mas enfim. Caiu no meu conceito quando eu descobri isso. Eu fiquei tipo, porra, você é tão foda, pra que fazer isso? Exato, Tudo bem, é então, horrível. seu tempo. Horrível. Mas enfim, o que eu quero dizer é que ele tinha que produzir as artes pro Papa. Ele não queria necessariamente estar fazendo aquelas artes, ele queria estar pintando, sabe? Mas ele teve que lidar com isso, ele teve que fazer ali o trabalho, né? O trampo da indústria. Cinzel e fazer aqui uma coisa genial hoje, que saco. Mas tipo, imagina o suor, né? Tipo, a sujeira, as paradas... Enfim, com certeza pra ele não era glamuroso fazer aquilo, né? Enfim, eu tô falando isso porque... volta na história da arte, você vai ver que ninguém estava realmente 100% feliz o tempo todo, assim, sabe? Muito difícil você encontrar artistas que estavam sempre muito contentes com o que estava Na fazendo, verdade, saca? quando eu paro pra pensar nos artistas do passado, assim, eu penso em frustração, em desafio, em descontentamento, Exato. em quase que um ódio, assim, de não conseguir expressar o que queria, Exato. sabe? Muita raiva. E por que pra gente vai ser diferente? Não sei, porque a gente, não sei. Eu sei que a gente ama o Por que pra conforto. gente vai ser diferente? Por que pra gente vai ser diferente? Responde aí, por que pra gente tinha que ser diferente? A gente ama o conforto, eu entendo isso, mas eu também não quero romantizar o sofrimento, mas vai existir em algum momento, sabe? Então, Em enfim. vários, se fosse só em algum, tava bom. E eu acho que dá pra se encontrar de formas diferentes. Não tô falando pra todo mundo streamar a partir de amanhã, mas dá pra encontrar formatos diferentes que você se adequa melhor, sabe? Que você compartilha, ou compartilha um pouco menos pra uma comunidade privada. Enfim. Acho que sim, talvez, você falando assim, agora me parece bem uma verdade de que uma das formas de lidar com isso mais tranquilamente
é justamente dividir o processo. É. Não transformar a ideia de trabalhar com arte no você sozinho, na sua torre, Uhum. sabe? Produzindo Exato. a próxima obra de arte genial, mas o tipo, e aí, cambada, o que vocês estão fazendo aí? Tô fazendo isso aqui. E vocês, sabe? E realmente fazer isso de uma forma mais coletiva. Sim, exato. Existe ainda esses artistas que vão ficar estudando e depois eles vão estar prontos e aí eles são maravilhosos. Cara, mas eu não sei se precisa ser desse jeito, porque Que tem um custo também, né? é muito. Alguém vai ter que te bancar, enfim, a gente entra em várias outras coisas, né? Mas esse é o jeito que eu encontrei de aceitar que esse é o processo, sabe? Tipo, esse é o jeito que eu encontrei pra me entender até como um artista e ver que beleza, eu acho que essa é a minha realidade, vamos tentar lidar com ela, sabe? Da melhor forma possível, de um jeito, apesar de crítico, né? Tentar lidar de uma forma positiva, porque eu entendo todas as contradições, mas eu não vou conseguir mudar tudo sozinho, né? Enfim, e a gente vai um passo de cada vez, sabe? Então, se expor faz parte do processo hoje em dia, então não adianta eu ficar gritando com um moinho assim, não vou me expor, e morrer de fome. Não, eu preciso tentar dançar um pouco a música junto, sempre de forma crítica, mas eu acho que faz parte hoje, sabe? Tá na lista de requisitos, né? Meio que faz parte. Eu consigo concordar com isso também, apesar de sentir também essa relutância muito forte. Mas acho que não só na nossa área, né? Em todas. Né? Já vi médico reclamando disso, já vi advogado reclamando disso, engenheiro reclamando disso. Tipo, gente, o meu trabalho não existe mais se você não tá falando sobre ele, não tá mostrando o processo, não tá mostrando quem que é o humano por trás daquilo. Meio que não, que é um componente muito forte do tipo, quem é você? Por que você faz o que você faz? Quais são as histórias que você tá querendo contar? Porque, né, é isso. Só o produto final não convence mais. A gente não sabe como chegou naquilo, né? É muito simples, até o exemplo do médico é perfeito, porque você vai confiar num médico que alguém te indicou ou que um médico aleatório que você achou numa lista? Você vai, obviamente, num que alguém indicou. Então, quando você vê... Inclusive, isso tá virando uma coisa mais importante, eu acho, agora, né? Porque a gente antes era, tipo, quem indicou, né? Aí depois era, tipo, Google avaliações. Aí depois era, tipo, pessoas indicando na internet. E agora a gente voltou pra, tipo, fala aí um eletricista, sabe? Tipo, exato. Você voltou a confiar nas pessoas de volta. Né? Porque como todo mundo começou a produzir conteúdo, agora você já também não confia mais em ninguém, né? Mas eu não acho também que precisa ser aquela produção de conteúdo, tipo, roteirizadinho. Sim. Você já ouviu falar que tal coisa? Mas, de novo, é uma forma de expressão também. E você tem que encontrar qual que é a tua vibe, né? O que funciona pra você. E as pessoas vão se conectar com isso de alguma forma, né? Sim. E, de novo, não precisa ser nada perfeito. Tanto que o meu vídeo favorito que eu produzi, que muitas pessoas se conectaram, é o vídeo que é um vídeo sobre fracasso. Mas aí é um sentimento compartilhado, né? Porque, tipo, eu tinha a expectativa de que seria um vídeo, que eu vou fazer a obra lá e, aí vai ficar linda a pintura, aí eu vou chegar lá onde eu pintei, eu vou entregar pras pessoas e a gente vai fazer uma cerimônia, aí eles vão aplaudir, chorar, e vai ser tudo lindo, eu vou gravar tudo. Claro que não era assim, mas... Tipo assim, tinha uma expectativa... tinha uma expectativa dessa. E eu percebi que aquele vídeo não era sobre sucesso. Eu não consegui fazer a pintura. Não consegui fazer. Ficou horrível. Eu tentei muito, mas eu não consegui fazer. E aí é o vídeo que eu falo sobre esse sentimento de frustração mesmo. De tipo, cara, eu não tô conseguindo fazer porque eu não tô pronto. E qual que é o meu pensamento a partir disso? É uma forma de conexão. Ninguém vai deixar de me contratar porque eu expus uma fragilidade num vídeo. Sim. Entendeu? Eu acho que pelo contrário. Eu acho que as pessoas entendem que eu sou um ser humaninho que tá tentando produzir igual todo mundo. Eu sou mais um. Igual todo mundo tá tentando. E isso humaniza o trabalho, humaniza o processo. E eu gosto bastante disso, assim. E a gente gosta de humanos, né? A gente se conecta. A gente se conecta isso com que outras pessoas. Essa conexão é tão importante. Eu acho muito relevante, assim, sabe? Sim. Eu gosto disso, assim, a gente vai entrar nos quadros agora pra encerrando o podcast. Não tem ninguém no estúdio hoje, não dá pra pedir pras pessoas fazerem porque da última vez que eu gravei tinha um monte de gente no estúdio, dava pra fazer reações, pessoal. Já claque, né? Aplausos, por favor. Mas eu gosto que se as pessoas estão prestando atenção, saíram lições práticas, assim, do tipo, encontrar um lugar pra sua arte pessoal que não esteja um lugar muito parecido com a sua arte profissional, de olhar para as coisas do seu dia a dia e pensar, isso aqui faz sentido? Por que eu faço isso? Tem uma coisa diferente que eu posso fazer? Porque, na real, é isso que eu acho que a gente tá tentando fazer nesse episódio, tipo, como transformar
a vida de ser artista numa coisa mais agradável. Exato. Diante de tantos desafios, empecilhos, A gente tá só dificuldades, tentando problemas. sobreviver. Como que a gente sobrevive melhor, sabe? De um jeito Exato. mais pacífico. Então, eu acho que tem lições práticas aqui para as pessoas, tipo, nossa, vamos fazer exercícios para tentar. Tomando café. Exatamente, deixar minha vida um pouquinho melhor, sabe? Então, eu gosto bastante quando não fica só na elucubração maluca dos problemas, todo mundo sai meio, tá, e agora o que eu faço com isso? Mas, de fato, tem uma ação para ser tomada aqui, Exato. sabe? Tem uma coisa para ser feita. E isso, pelo menos pra mim, me dá uma tranquilidade, assim, do tipo, não é só ficar noias na minha mente, mas é tipo, vamos resolver? Ou tentar resolver um pedacinho, sabe? E parte da positividade vem do compartilhamento, né? De novo, eu sei que, às vezes, o meu discurso, se você só pega um recorte, ele parece muito negativo, mas eu sou muito esperançoso. Então, espero que tenha ficado claro. De milagre. Então. Eu vejo uma tendência a um pessimismo na nossa comunidade. Não só entendo as contradições mesmo da gente viver num sistema capitalista, tentando sobreviver de arte, entender que a gente trabalha numa indústria, ao mesmo tempo que a gente não queria estar fazendo isso, a gente queria estar fazendo outras coisas. Enfim, é uma contradição o tempo todo. Mas se a gente entende essa contradição, a gente consegue dançar um pouco de acordo com a música, sabe? Acho que é mais isso. Vamos para os quadros. Temos 3. Um é Pequenos Acidentes Felizes. Consegue lembrar de alguma situação? Talvez exatamente essa que você acabou de contar, né? Em que aconteceu alguma coisa que, tipo, caraca, na hora foi uma merda. Mas depois falou, que bom que aconteceu. Pô, Acidentes Felizes... eu acho que esse vídeo, por exemplo, é o melhor exemplo. Eu acabei queimando o exemplo, né? Do vídeo que eu fiz, achando que ia ser super positivo, mas foi um vídeo sobre frustração. Acho que toda a minha produção de conteúdo a gente pode chamar de um acidente feliz. Porque eu não necessariamente gostaria de estar fazendo isso, assim, tipo, não foi um plano, eu não estava planejando fazer exatamente isso, mas aconteceu de se formar uma comunidade incrível em volta de mim, assim, tipo, eu fui atraindo pessoas muito legais, muito maneiras, e que estão comigo tem gente que está comigo desde 2017, tipo, me acompanhando, assim, é muito sensacional. E isso foi desenvolvendo e eu fui tentando entender enquanto estava fazendo, sabe? O meu sonho era pintar retratos a óleo, lá no comecinho. E a minha carreira foi completamente caótica. Acho que todo mundo que sentou aqui deve ter falado alguma coisa parecida, sabe? Tipo, dificilmente você planeja uma carreira e segue exatamente aquilo. Você consegue conduzir um pouco, direcionar, mas se você aproveita as oportunidades que vão aparecendo, você vai, né, de acordo com a música, e você não vai fazer exatamente o que você gostaria. Mas eu juntei muitas pessoas legais que, junto comigo, assim, né, tipo, ao longo desses anos, e que se formou uma comunidade muito foda, que hoje virou o Ala Primes, que é a nossa comunidade lá do YouTube. Já faz sua publi aqui, ó. Façam parte do Ala Primes, muito bom, é a melhor... Ala Primes, como as pessoas todo respeito aí às outras... Custa, links na descrição, manda ver. Todo respeito às escolas do meu Brasil aí, né, mas Ala Primes é a melhor comunidade, né, da internet. A gente tem cupom na Ala Primes também. Tem mesmo, o curso do Rainer, é verdade. Sim. E lá, tipo, enfim, é um financiamento coletivo, basicamente, mas que a galera ela recebe acesso a muitas coisas legais, inclusive cupons de desconto no curso do Rainer, né, que tem o cupom de desconto lá, e outros cursos muito legais de outras escolas. Tem acesso a vários aulões meus, de outros professores também. Enfim, é uma comunidade muito da hora, mas as pessoas que estão lá são pessoas muito legais, de verdade. Tipo, a gente conseguiu formar uma comunidade muito saudável. Muito saudável. E é a coisa que eu mais me orgulho. E foi completamente sem querer. Eu tenho a impressão de que quando você... É inevitável. Quando você começa a produzir conteúdo na internet, você começa a atrair pessoas parecidas com você. Exatamente. E a gente aprendeu com o erro de outras coisas, assim, de outras pessoas, para poder moldar a comunidade. Deus, obrigada por fazer. Exato. O que existiram de comunidades problemáticas. Exatamente. Então, pra gente não transformar a nossa comunidade, que é tão linda, num antro de incel, por exemplo, a gente tomou medidas para precaver. E não esperou acontecer um absurdo pra gente poder tomar atitude. A gente entendeu o que estava acontecendo e já... Opa, isso aqui pode dar ruim. Só da pequena possibilidade de dar ruim, a gente já... Não, isso aqui não, bane essa pessoa. Sabe? Tipo, a gente é bem duro. Né? Mesmo. A gente é bem duro nas regras lá. Mas eu fiquei muito feliz, cara, de verdade, assim. Só rapidinho. Não, pode falar. A gente conseguiu criar de verdade um grupo muito, muito positivo. A gente fez um encontrinho agora em Curitiba, né? E, pô, foram mais de 40 pessoas lá e você vê a galera muito miscigenada. Acho que mais da metade eram mulheres, sabe? Então é um lugar que as pessoas se sentem confortáveis, porque a gente tenta, pelo menos, entender
quais são as dificuldades ali, né, de, por exemplo, ser mulher na internet, que é uma parada muito difícil, né? Eu ouço de amigas, assim, e a gente tenta criar um ambiente seguro, assim, sabe? Tipo, que elas se sintam confortáveis. Então, e eu tive um exemplo ontem nesse encontrinho que foi muito maravilhoso, assim. E eu fiquei vendo, assim, conversei muito com a Carol e com o Rafa depois, e eu fiquei, caraca, que da hora que isso aconteceu, assim, sabe? Tipo, da gente tomar algumas atitudes. De novo, a comunidade, ela foi crescendo, mas a gente tomou algumas atitudes pra deixar aquilo muito saudável, sabe? Eu fiquei muito orgulhoso, assim, de ver o encontrinho e a galera super desenhando e curtindo. A galera não tinha nem saído pra desenhar num lugar público antes, sabe? Tipo, tinha gente que morava em Curitiba e não tinha visitado o Mon. Pô, pelo amor de Deus, assim, Por sabe? favor. Enfim, mas eu estendi aí a pergunta, mas era pra ser rápido, né? Mas eu não consigo, desculpa, perdão. Tá, tudo bem. Além da arte, o que você tem visto, ouvido, outras coisas que não estão envolvidas com arte digital? Com arte digital Não especificamente? estão envolvidos com arte digital. Eu quero livros, filmes, indicações de coisas que você tem curtido recentemente. Tudo que eu tenho consumido é meio em volta de arte, assim, especialmente por causa da produção de conteúdo. Tudo que eu leio é um tipo de conteúdo que ele é direcionado para criativos. Então tudo envolve arte, é meio difícil, assim. Putz, tá difícil, cara. Nossa, eu não consigo assistir filme, Gabi, eu durmo. Juro por Deus, cara. É horrível falar isso, Os né? primeiros 10 minutos, assim, você tá nessa? Tipo assim, ligou, já começa... Eu criei o hábito de assistir filme antes de dormir, só que eu durmo. Tá dormindo antes de ver o filme. Então, pra mim, sabe o que tá funcionando atualmente? É assistir The Office. Mas não é pra todo mundo, eu sei. Mas eu tô reassistindo The Office, que eu já assisti muitas vezes. Britânica ou americana? Na americana mesmo, né? Com o Steve Carell. Eu assisto porque é muito rápido, né? Os episódios aí, tipo, antes de eu dormir eu consigo segurar. 20 minutos eu consigo, 20 minutos eu consigo. Mas eu acho que a última coisa que eu assisti que me impactou mesmo foi The Pitt. Eu assisti as 2 temporadas, assim. Você assistiu? Você gostou? Amei. Então, me impactou. Eu achei que fosse pra um outro caminho. Eu gostaria deles eu gostaria que eles tivessem abordado um pouquinho mais a questão da pandemia, que dá uns flashes na primeira temporada, mas eles esquecem completamente na segunda. Eu achei que ia pra ir, na verdade, a primeira temporada, porque, né, explicava tudo que o Rob tava sentindo, daquela angústia, o pânico, a ansiedade e tudo mais, vindo muito dali, mas aí foi total pra outro lugar na segunda temporada. Mas me surpreendeu muito, eu não vou dar spoilers, assim, mas foi uma parada que eu tava assistindo achando que ia ser um negócio normal e do nada, uou! É porque vai construindo, Caraca! né? Eu achei isso muito foda. E caraca, do nada vira e uma coisa incrível, achei muito legal. E essa questão de trabalhar o psicológico dos médicos e da galera que tá tentando aprender e tá entrando naquilo com uma expectativa e percebe na parte de emergência que não tem nada a ver com o que eles estavam esperando. Outra coisa também. Eu traço um paralelo muito, muito claro com estudantes de arte também, que tá achando que vai ser uma coisa e vai ser outra coisa, e não, vamos produzir as paradas porque tem prazo e tudo. Obviamente, com um abismo de diferença. Sim, porque a gente não tá salvando vidas, né? Exatamente, um abismo de diferenças, né? Especialmente pros médicos, enfermeiros, né? Tipo, todos os profissionais de saúde que trabalharam, vamos falar dessa forma que é mais fácil, né? Todos os profissionais de saúde que trabalharam durante a pandemia e enfim, na parte de emergência, respeito enorme pra essa galera, que é muito foda, assim. Mas a parte psicológica, especificamente, é uma coisa que a gente consegue... Caraca, olha que legal. E a melhor parte do The Pitt, na minha opinião, é essa parte psicológica, como eles lidam com os personagens. Então, pronto, tá aí uma sugestão ótimo. maneira. Foi uma sugestão maneira, galera. Quem não viu, veja e vai gostar. Bom demais. E o último quadro, de frente com o Gabi. Fala uma coisa, você responde, é isso aí. Tá. É nóis. Uma palavra? Eu falo demais, Gabi. Eu não restringo tanto. Não precisa se justificar. Eu já peço desculpa adiante. Tá, beleza. Tá tudo bem. A maior parte das pessoas começa... Tá, beleza. Mas eu vou tentar ser conciso. Vamos lá. Um hobby. Café. Um software. Krita. Um tipo de arte. Pintura a óleo. Um desejo pro futuro. Putz. Nossa, minha cabeça foi pra tantos lugares nesse momento. Perdão, minha cabeça ficou a milhão, Escolhe assim. um. Cara, um desejo pro futuro, eu acho que é poder viver dos meus projetos pessoais. Eu acho que esse seria um desejo pro futuro. Um medo. Perder a minha comunidade. Um concurso público que você faria. Essa pergunta é muito boa, cara. Cara, existe
bibliotecário, alguma coisa assim. Eu acho que seria muito legal estar em meio nos livros ali, que eu amo muito leitura, eu amo muitos livros. Talvez se eu tivesse mais contato com isso, eu pudesse ali, eu estaria ali. Se pá. Se você pudesse criar como uma pessoa em específico, quem seria essa pessoa? Se eu pudesse criar igual uma pessoa... Personagens do Street Fighter, assim, sabe? Do tipo, se eu pudesse ter esse, eu queria ser esse, porque o poder dele é esse. Talvez Calma, mas a gente tá falando de arte ou a gente tá falando de Street Fighter? De arte, porque a Chun-Li já tem as pernas da Chun-Li, tá? Com toda modéstia, eu estou quase na Chun-Li. Não, tô falando de arte, assim, do tipo, poder específico daquela pessoa ali, do tipo, nossa, muito foda. É que eu vou falar só o que tá na minha mente, eu não pensei sobre isso, mas eu achei muito interessante. Eu não sei esculpir. E recentemente eu visitei a exposição do Paolo Trubetskoy. Já ouviu falar desse artista? Ele é simplesmente genial, assim. Ele é um escultor que estava muito na onda dos impressionistas. Eu admiro muito os impressionistas. Eu gosto muito dessa época, assim, do final do século XIX ali. Não só os impressionistas dessa época, eu admiro muito essa época porque ali tinha alguma coisa estranha acontecendo. Tinha. Então tem impressionistas, tem John Singer Sargent, que não é exatamente impressionista, né? Em todas as artes tinha, né? Monet, Ilya Repin, o Paolo Trubetskoy estava vivo nessa época. Eu adoraria ter o poder que ele tinha de síntese, eu acho, na escultura. Porque as esculturas dele não são esculturas muito detalhadas. São esculturas soltas, igual um impressionista faz uma pintura. E ele entendia edges, por exemplo, né, transições, bordas, como um pintor, porque ele também pintava. E ele trazia essa capacidade na escultura. E para mim isso é absurdo. Isso é uma habilidade que eu não compreendo direito, porque eu não sou escultor. Então se eu pudesse roubar uma habilidade ali, eu acho que eu roubaria essa habilidade de escultura e poder de síntese e entendimento de edges, né, de transições que o Paolo Trubetskoy tem. É porque eu fiquei realmente impressionado com a exposição que eu vi dele, assim. Uma coisa que você abandonou. Uma coisa que eu abandonei? Pô, o meu hobby de fazer botas de couro especificamente, assim, muito específico. Achei que talvez não me levaria para um caminho muito saudável. Eu vou pensar uma resposta melhor, calma. Uma coisa que eu abandonei? Milhares de pinturas, Gabi. Eu acho que é uma resposta melhor. Eu abandonei milhares de pinturas. Eu deixei muita coisa para trás. Eu acho que isso me fez um artista melhor. Que eu não tinha nenhuma pretensão de ficar finalizando tudo que eu comecei. Eu acho que é importante, às vezes, você só abandonar estudos, pinturas, porque você já aprendeu o que você queria aprender com ele e bora pro próximo. Eu fiz muito disso, eu acho que eu evoluí rápido. Uma coisa que você ainda quer aprender. Escultura. Aí, ó, tá vendo? Amigos dos escultores, do tradicional especificamente, pô, entre em contato, que eu tô querendo muito aprender. A inteligência artificial que você mais odeia. A generativa. Ué. Tem outra resposta pra isso? Tem, porque inteligência artificial não é uma coisa de agora, é uma coisa que já vem até sendo utilizada na ciência há muitos e muitos anos, né? Mas o roubo de propriedade intelectual e o roubo de trabalho de muitos artistas para poder gerar imagens toscas, isso é recente. Então a generativa, para mim, é um nojo. Uma obra que te marcou, talvez essa que você já trouxe agora da escultura seja uma que esteja perto já. Mas especificamente uma que eu fiquei bem reflexivo, assim, é do Paolo Trubetskoy, mas é uma que se conecta muito com outras coisas no entorno, assim. Eu fiquei muito impactado com uma escultura especificamente, que é uma escultura, eu não vou lembrar o termo exatamente, mas são duas esculturas que elas funcionam juntas. É uma escultura de um cara comendo carne, assim, meio grande, assim, na cadeira, ele já tá meio caindo, e ele tá comendo, tipo, um bife e tal, os ossos dos animais e tal. E ao lado, uma outra escultura é uma hiena comendo um cadáver. Isso é muito impactante. Assim. Porque eles eram amigos do Tolstói. O Tolstói, um escritor, né, russo famoso e tal. E eles tinham muitos amigos nessa época, assim, sabe? Então, o Ilya Repin com certeza era amigo deles. O Joaquim Sorolla também era amigo deles. E o Tolstói, ele influenciou muito esses artistas a serem vegetarianos. Eu não sou vegetariano. Eu já fui, né? Já fui um tempo, mas essa obra especificamente me deixou reflexivo, assim. Uhum. Quase fui. Eu fiquei pensando muito. Então, sabe, tipo assim, não sei aí, não tem resposta pra isso, mas eu fiquei muito reflexivo, me marcou muito. E foi recente, né? Eu vi agora há pouco, então... Ser artista é? É ser curioso. Eu acho que é isso. Ser artista é ser curioso e é criar. Não é só ser curioso, né? Mas é usar essa curiosidade pra poder criar coisas. Se comunicar, se conectar com as pessoas, contar histórias. Às vezes questionar.
Mas eu acho que é ser curioso e criar. Eu acho que seria mais ou menos isso. Não sei se eu tenho uma resposta melhor. Marco, obrigada por ter topado com Muito obrigado. a Sala 1604, por ter feito essa viagem aqui. Eu vim só pra isso. Galera, na verdade, só aproveitando, eu só tô aqui pra perguntar sobre utopia. Ah, não? Eu vim só cobrar, tá? Eu Você vim... quer muito? Claro, pô, pelo amor de Deus, cara. A gente fez um encontrinho aqui, a galera tá, assim, precisando Sedenta, né? muito de utopia, cara. Meu, esse Por final de favor. semana, o Cristiano tava num evento. Cristiano é representante comercial da XPPEM no Brasil. Uhum. Mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp sábado. Gabi, tô aqui numa feira em Belo Horizonte. Ninguém fala de outra coisa a não ser utopia. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Deu tipo... Eu sei que é muito difícil, mas não, foi... Acho que não é nem só pela dificuldade, assim. É só que o último, depois da pandemia, realmente foi sofrido pra gente conseguir realizar e arrastar o evento, assim, por aqueles 2, quase 3 anos que a gente teve. Uhum. Mas, assim, o desejo existe. Desculpa, a gente tinha combinado antes das câmeras. Ela não citava o Louvre e eu não citava Utopia. Mas eu trouxe isso pra cá. Desculpa, perdão. Não. Mas eu acho que sim, o desejo existe. Eu acho que se muitas pessoas conspirarem coletivamente e o universo alinhar os planetas, dá pra fazer, entendeu? Bora. Contem comigo do que vocês precisarem. Eu fui host do Utopia 2019, nunca mais voltei pra você ver o trabalho maravilhoso que eu fiz, tô brincando. Mas foi uma experiência muito legal lá. Eu participei de 2018, 2019 e, cara, é sensacional, assim. Contem comigo pro que vocês precisarem de verdade da nossa comunidade, precisar divulgar, cupom de desconto para o Lala Primes, seria muito divulgar, legal. Olha, realmente. Mas seria de verdade muito importante. Eu não quero gerar pânico, mas eu sei que se um dia rolar, conseguir um ingresso vai ser uma vitória. Por quê? Como assim? Porque tem muita gente. Ah, sim. A divulgação, de divulgação, né? Vai ser divulgação que vai ter. Sei lá. Gente, ingressos dá tal dia, tal horário. Daí eu acho que é Sei lá. divulgação. O que vocês precisarem, eu tô disponível. Portas abertas. Não, com certeza. Obrigada, Marco. Tamo junto. Espero que seja necessário, porque se for necessário, quer dizer que a gente vai fazer outro. E é sempre... Não sei, é um projeto muito especial pra mim, né? Tipo, com certeza é a coisa que eu olho e penso assim, meu, se eu morrer hoje, eu realizei isso aqui, então tá bom. Sim. Sabe? Não pelo mérito de realizar ou produzir, mas porque eu vejo o quanto mudou a vida de muita gente. Exatamente. Tipo, gente que se conheceu, gente que foi trabalhar em lugar XYZ, gente que casou, gente que se conheceu no Utopia e casou. Tem essa história? Sim, essa semana alguém me falou que o Kevin Nuttman vai casar com a menina que ele conheceu no Utopia 2022. Eu fiquei, o quê? Sabe? Então, acho que... E acontece sempre, teve pedido de casamento já no Utopia, né, em 2019. Legal. Casamento lá, porque eles tinham se conhecido no Utopia 2019. Assim, sabe, muda a vida das pessoas, mudou a vida de muita gente em sentidos pessoais, profissionais. Então, pensar que eu fiz parte de um grupo de pessoas que realizou um negócio desse é um bagulho que me dá muita, tipo... Sim. E me vida marcou muito, com certeza. vale a pena. Me marcou muito Então, também, eu com gosto muito certeza. do projeto. Eu tenho certeza. Uma hora, vai. Vamos... Unir Dedos forças. cruzados. Acendam suas velas, façam suas orações. E é nóis. Então é isso, Marco. Onde as pessoas podem achar você nas redes sociais, seu canal, suas coisas? Deixa esse um recado antes da gente... Vai estar tudo na descrição desse vídeo aqui. Mas é basicamente o meu YouTube, que é o meu próprio nome, Marco Álvares. Os cortes estão em Marcuts, os cortes das lives. Eu faço bastante live, bastante conteúdo lá pro YouTube. Pouco no Instagram, mas também tem meu Instagram, Marco Álvares. É muito fácil de achar, não tem muito segredo, não. Perfeito. Obrigada, Marco. E obrigada, pessoal. E até a próxima Sala 1604. Valeu. Tchau. Tchau.